Nesta semana em A Viagem, Raul é humilhado por Andresa no escritório, após a revelação bombástica de Tainá. E mais, Ismael pega a sua compassa com força e a maltrata todinha. Mas não para por aí. Alexandre tenta empurrar Diná para a morte em uma cena arrebatadora. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Depois de ficar com a cara marcada pelo tapão que levou da esposa, Raul decide enfrentar a situação e diz: "Só tenho uma coisa para te dizer. Não sei de onde surgiu isso. Eu não sei quem colocou essa calcinha no bolso da minha calça. Porém, te garanto que eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho como provar. Eu tenho como provar a minha inocência." O rapaz sai gritando por Francisca, que aparece na sala, apavorada, e conta a Andresa que Raul saiu por volta das 8 da noite, quando ela e Guiomar estavam jogando baralho. Disposto a provar que não tem culpa no cartório, o sujeito manda a Andresa ligar para Diná e perguntar que horas ele chegou e saiu da casa da irmã. Enquanto a mulher faz a ligação, Raul diz a Guiomar: "A senhora errou numa coisa. A senhora está lidando com um homem que não mente, que joga limpo, que não faz o seu jogo." Nesse meio tempo, Andresa confirma com a cunhada que Raul está falando a verdade. Guiomar se esquiva da conversa e diz a Tônio que o troféu que o peão ganhou é mesmo uma beleza. Na vila, Sofia ignora Zeca, que resolve ser franco e diz que andou pensando a respeito do que está acontecendo com o casal e acha que os dois poderiam ao menos ser amigos. Sofia quer saber qual a queixa que o marido tem a respeito dela. E Zeca responde: "Ah, nenhuma. Eu adoro fazer papel de idiota, principalmente quando você fica dando em cima dos meus amigos." Sofia enfrenta o marido e diz: "Olha, se você está tão preocupado com a sua liberdade, eu não sei o que você continua fazendo nesta casa, e ainda por cima casado comigo." O músico resolve pegar a garota pelo braço, dizendo que os dois precisam conversar, mas acaba pintando o maior clima entre os dois. Do outro lado da cidade, Alexandre decide atentar Tato, que está todo desanimado em uma boate, e diz: "Vamos, cara, reage, reage, idiota. Se levanta daí, cheio de mina dando mole. Se tu quiser, eu posso até arranjar uma coisinha aí, pra tu ficar mais animadinho. Levanta daí, cara. Vira esse copo aí, meu. Vai. Vira, vira, vira. Que saco. Será que esse cara não vai me ouvir, não?" De repente, Tato enxuga o copo de uísque que tá na sua frente, para a alegria do espírito obsessor. Podre de bêbado, Tato percorre as mesas e resolve se engraçar com uma moça, convidando a garota para ir comemorar seu aniversário e tal. O rapaz consegue colocar 3 meninas na sua mesa e manda o garçom liberar geral. Enquanto isso, na vila, o coquetel de inauguração da Academia de Fátima é um sucesso. Edneia aparece de braços dados com o chefe e apresenta Duarte para as amigas, dizendo que o cara é seu noivo, mas o cara fica todo sem graça. Tibério aparece, acompanhado por Hélio, e Sininha fica toda boba. Mas bobo mesmo fica Mauro, quando vê Naná dançar sua famosa dança do ventre. Andresa tenta fazer as pazes com Raul e pede desculpas pela bofetada que deu no marido, mas ele, chateado, diz que o tapa doeu mais do que a desconfiança dela, e completa: "Andresa, não é possível que você seja tão ingênua. Você acha que um homem casado ia andar com uma calcinha no bolso da calça? Será que você não percebe que isso é a armação da dona Guiomar? Ela continua nos perseguindo. Ela quer me separar de você. Só que dessa vez, eu estou atento. Eu não vou entrar no jogo dela." Mas a moça continua defendendo a mãe e diz que o marido sempre implica com a sogra, atacando a mulher, toda vez que tem uma oportunidade. Com a maior paciência, mas um pouco desesperado, Raul insiste na sua teoria e tenta convencer a esposa, alegando: "Andresa, pelo amor de Deus, a dona Guiomar mudou de tática, mas a minha ela não engana. Ela quer jogar para cima do Antônio. Ela não vai sossegar enquanto ela não conseguir acreditar em mim. Esse é o plano dela. Eu só não sei quanto tempo eu vou conseguir aguentar essa situação." Já é de manhã quando Okida consegue resgatar Tato de dentro do carro, pois o rapaz está totalmente embriagado. Diná aparece bem na hora e, ao saber da situação, diz que Júnior está aparecendo com Alexandre, que, aliás, está por ali manipulando o ambiente. Diná tenta acordar Tato, que está desmaiado no sofá, mas o rapaz fica irritado e xinga a mulher, chamando-a de chata e mandando ela parar de encher seu saco. Só que ela não se dobra e diz: "Tá parecendo com o Alexandre, mas eu não vou deixar acontecer isso com você, não. Pode me xingar. Você acha que eu vou deixar você entrar na mesma onda do meu irmão? Você tá confuso. Você tá achando que essa tua sensação de poder e liberdade é uma maravilha. Sabe, eu fico pensando, se eu tivesse agido assim, quem sabe o Alexandre não estava vivo. Ele era meu irmão mais querido. Eu o conhecia tão bem que percebia quando ele chegava só pelo seu andar. Eu não soube ajudar ele. Eu não percebi que na prisão ele estava se despedindo de mim, da vida, mas eu sei o que ele fez. E eu não vou me perdoar nunca.
e eu não quero que isso se repita. Alexandre dá uma aliviada e Dinah finalmente consegue convencer Tato a ir para o quarto e tomar um banho antes de descansar. O espírito obsessor, pela primeira vez, se emociona com as palavras da irmã. Zeca chega em casa e pega Sofia no maior papo com Fernando, seu professor de violino, e a moça conta que decidiu retomar as aulas. Furioso, o músico vai se esconder no quarto, enquanto Sofia pede desculpas ao professor e diz que o casal está se separando. Assim que o rapaz vai embora, Sofia vai ao quarto falar com Zeca e pega o marido só de cuequinha. Meio sem jeito, o cara se veste e diz à garota que gostaria de falar com ela, pois tem um pedido a fazer e argumenta. É que, bom, eu queria falar com você que, enquanto a gente vivesse junto, eu gostaria que você me respeitasse. Não fica nada bem pra mim chegar aqui em casa e te ver com um cara estranho, né? Sofia diz que aquilo tudo é um monte de besteira, pois só estava tendo uma aula de violino com seu antigo professor e nada mais. Os dois acabam discutindo, e Sofia alega que está se sentindo ofendida e coisa e tal. Furioso, Zeca responde: ofendido estou eu. Até o meu pai vem com uns papos meio estranhos aí. Sabe o que está acontecendo? Está dando nas vistas. Sofia engrossa o caldo e quer saber se o rapaz está preocupado com ela ou com o que as pessoas vão dizer. E Zeca acaba confessando que está preocupado com as duas coisas. A garota perde as estribeiras e começa a gritar dizendo: você deveria ser mais sincero. Você nunca escondeu de mim que casou comigo por causa do meu filho e para arrumar grana para poder lançar o seu disco. Acontece que o meu filho morreu e o seu disco está lançado. Você está fazendo sucesso. O que é que há de errado com isso, Zeca? Mas o senhor pode ficar tranquilo. Eu jamais iria te trair. Não por sua causa, não, mas por respeito à minha pessoa. Eu acho que de agora em diante, Zeca, você deveria parar de fingir um ciúme que você não sente. Já você vai estar livre de mim. Pode ter certeza disso. E, depois de levar Tato para ver com seus próprios olhos a realidade do vício, Dinah diz: só te levei lá para você ver como essa história termina. A maioria começou como você, bebendo socialmente. E aí começa a beber todos os dias. Começam a ficar pouco. Tem que começar a experimentar outras coisas e dá no que dá. Você viu? Gente da tua idade, no auge da juventude, jogando a vida pela janela. E Tato responde: você não acha que você está exagerando não, Dinah? Você mal conhece a minha vida. Olha aqui, Dinah. O meu pai morreu, me ferrou no testamento. Só faltou declarar que não confiava em mim. Dinah rebate, dizendo que aquilo não é verdade. Mas o rapaz desiste da discussão. Alberto descobre o que aconteceu com Tato e diz a Okida e a Glória que aquilo não pode continuar assim, mas acaba sabendo que Dinah tomou a dianteira da situação e convenceu o rapaz a sair com ela, pois afirmou que não ia deixar aquilo acontecer de novo, citando o nome de Alexandre. O médico, apressado, pede aos dois que liguem assim que Dinah e Tato chegarem, pois quer notícias. Mas, antes que Alberto saia, Glória pede ao médico que explique a Okida o que acontece com a pessoa que morre e doa seus olhos. Feliz da vida em poder passar mais uma de suas histórias, Alberto diz: olha, Okida, a doação é uma atitude de tanto amor que a energia amorosa refaz, no perispírito, o órgão físico que foi doado. A sua mulher doou os olhos por pura bondade, sem esperar nada em troca. Tenho certeza de que ela está muito feliz onde ela está, por ter ajudado as pessoas. Enquanto isso, Tato e Dinah conversam sobre a visita que acabaram de fazer. Mas o rapaz diz que não está entendendo o que tem a ver a vida dele com Alexandre, pois, até onde ele sabe, o cara era o maior bandido. Dinah então explica: mas ele não foi sempre assim. E é isso que eu tô tentando te explicar. Pra tudo tem sempre um começo, Tato. Mas o moço, revoltado, não só dispensa a ajuda dela, como afirma por A mais B que não tem nada de parecido com Alexandre, pois, segundo consta, o sujeito era completamente maluco. Dinah insiste mais um pouco e diz: o Alexandre foi vítima das pessoas com as quais ele andou. Vítima da bebida, da droga. É como uma bola de neve. Cada dia desce mais um pouco. Eu espero que isso não aconteça com você. Tato fica furioso e responde: você pode ficar fria. Por mais que eu tente, eu não consigo virar um marginal. Meu pai tá morto. Eu não preciso ficar mais representando pra ninguém. Tá legal? Vamos parar com esse papo de ficar me comparando com o teu irmão. Tá certo? Não tem nada a ver. Você já encheu, falou? Se você não tem nada pra fazer, vai distribuir sopa, conversar com o velhinho. Mas me deixa em paz. A vida é minha, tá? Eu não sou o Alexandre. Na casa de Adonai, as crianças, de saco cheio de ouvir Tibério ler um livro, dizem que precisam ir embora. O cara insiste para que elas fiquem mais um pouco, mas Sininha aparece e, lembrando que o noivo disse que todo mundo podia entrar e sair dali quando quisesse, avisa: se vocês quiserem continuar ouvindo literatura, vocês fiquem. Se vocês não quiserem, vocês podem sair. E a debandada é geral. Agenor aparece se coçando e reclamando, dizendo que pegou sarna da criançada.
Preocupado, ele pede a Fátima para olhar suas costas e a mulher comunica a Sininha que o sujeito está cheio de pereba. Depois de dar uma olhada nas costas do vizinho, a dona da pensão decreta: é catapora. Enquanto Tibério e o mascarado tratam de levar as crianças para o outro cômodo, bem longe do perebento, Sininha afirma ter absoluta certeza do que está dizendo. Agenor, furioso, começa a gritar e diz: eu disse, Tibério, olha aí. Eu vou na Justiça do Trabalho cobrar um risco de vida adicional. Olha aqui. O que eu faço? Na minha idade, catapora mata. E a Lisa não está em casa. Eu não sei onde ela está. Quem vai me ajudar a cuidar de mim? Sininha então pergunta quem teve catapora. E Fátima diz que ela teve. Pra quê? Mais uma vez, Sininha decreta que quem vai ajudar a cuidar do vizinho é a dona do salão. A mulher tenta argumentar, dizendo que nunca cuidou de alguém com aquela doença e coisa e tal. Mas Sininha tem a solução e diz: não tem problema, você aprende a cuidar dele. Não, olha, eu vou dizer uma coisa. Você tem que tomar muito líquido, muito repouso, boa alimentação, tá? Ele vai tomar um banho de permanganato. Depois você põe um talquinho mentolado para passar a coceira. E você não coça, não arranca a pelinha, a casquinha, porque senão você vai ficar com marca, entendeu? Fátima, que está tentando anotar tudo, pede à amiga que fale mais devagar, pois está com dificuldade em anotar o tal permanganato de potássio. Sininha manda os dois embora e libera a sala para a criançada. Enquanto isso, Lisa curte a praia na companhia de Igor. Pinta um clima entre os dois, que acabam se beijando à beira-mar. E naquela noite, Alberto chega em casa e dá de cara com Estela. E diz que foi ali porque estava se sentindo muito triste e comenta: onde é que eu errei, hein, Alberto? Acho que errei quando me envolvi com aquele cafajeste. Eu nunca tive ódio de ninguém. Agora eu sei o que é isso. Se você soubesse como é que foi naquele dia, fiquei tão humilhada. Quando eu penso, eu tenho vontade de morrer. Assustado com a tristeza da mulher, o médico diz: não fala assim. Amor, por favor, não fala nunca mais assim. Você agora sabe do poder das palavras. Mas, ao tocar na namorada, o doutor se dá conta de que ela está febril. No cafofo, Ismael repassa o plano de fuga com Regina, que, de saco cheio, diz que já sabe tudo aquilo de cor e salteado. E ainda pergunta se já falhou com o comparsa alguma vez. O sujeito, na maior violência, agarra a mulher pelas orelhas e diz: já, quando você deixou escapar a Estela. Colocou a gente em risco, sabia? E você ameaçou minha filha. A mulher, tentando se justificar, diz: mas eu tinha que dar uma prensa, entendeu? E que o amiguinho deles já está com as passagens compradas. E depois, de lá, vão atravessar a fronteira a pé, rumo à total liberdade. Ismael pega a maleta cheia de dólares e coloca o fundo falso, alguns documentos e uma arma em seu interior. Mais uma vez, ele pergunta a Regina se ela checou tudo, e a mulher responde: o que é isso? Nunca viu o Ismael Novaes balançar. Está tudo em cima, Ismael. Porém, ele acaba confessando: de repente, eu tenho um medo estranho, uma sensação de traição. Regina, você não está me sacaneando não, né? Furiosa, a mulher contra-ataca: o que é isso, Ismael? Eu me arrisco com a tua causa. Eu fui até o Rio de Janeiro para resolver assunto seu. Que saco. É só isso que eu ganho. Só desaforo? Assim não dá. Ismael então faz meia-culpa e diz: eu acho que esse tempo todo, enfiado aqui nesse buraco, mexeu com a minha cabeça e eu... Tudo bem, Regina, tudo bem. A mulher acaba desculpando o pilantra, mas lembra que aquela é a última cartada deles. E agora é tudo ou nada. Alguns momentos mais tarde, Ismael e Regina chegam ao ponto de encontro, mas o helicóptero que arrumaram não está. De repente, o casal escuta o motor da aeronave que se aproxima, sem saber que a polícia também está chegando ao local. Ismael saca a arma e começa a atirar. Enquanto rola o tiroteio, Regina embarca com as malas e Ismael é ferido no braço, caindo no chão, todo ensanguentado. Mesmo ferido e sob forte tiroteio com a polícia, Ismael consegue entrar no helicóptero. Mas, assim que os bandidos decolam, o piloto leva um balaço no peito. O helicóptero fica descontrolado, enquanto Regina tenta amarrar o braço ferido de Ismael e consegue retomar o controle da aeronave. Raul chega ao escritório contando a Theo e Mauro sobre o tapa que levou na cara da esposa. E Mauro pergunta: será que o Alberto tem razão, hein? Eu sempre achei meu primo meio maluco com essa história de espírito, viu? Eu estou começando a achar que ele está certo. Não é possível. Não tem explicação para tanta falta de sorte, Theo. Mas Teodoro dá o contra no sócio, lembrando que ele sempre foi um sujeito materialista. E aquele não é o momento para pensar em tanta baboseira. Nesse meio tempo, Maroca conta a Diná que Alberto ligou para avisar que Estela está ardendo em febre e acha que a namorada pegou uma gripe muito forte. Theo encontra a ex-mulher conversando com a mãe e decide se sentar ao lado dela, enchendo a mulher de beijinho no pescoço e querendo saber onde ela esteve durante toda a tarde. Diná, então,
corta o embalo do rapaz, dizendo que teve que passar na casa do Otávio e descobriu que Tato tinha enchido a cara novamente e dormiu dentro do carro. Apesar de Maroca dizer à filha que ela não deveria se meter naquela história, Diná alega que Tato mudou muito depois da morte do pai e completa: ele era um menino certinho até demais. Agora tá um irresponsável, gasta o dinheiro do pai, bebe, não vai mais na faculdade. Gente, vocês não percebem? Eu vi isso acontecer aqui dentro da minha casa. Quem sabe, se eu tivesse ficado mais atenta, meu irmão não tinha morrido. Quem sabe, se eu tivesse exigido mais dele, as coisas tivessem sido diferentes? Não tá certo. Eu não vou deixar isso acontecer. Aquilo que aconteceu com o Alexandre não vai acontecer com o Tato. Eu devo isso ao Otávio. Nesse meio tempo, Regina e Ismael jogam o piloto morto do helicóptero no meio do mato. Regina fica enjoada com a cena e pergunta ao comparsa se ele teria feito o mesmo com ela, caso a moça tivesse morrido. O pilantra então responde: não, Regina, eu teria embalsamado seu corpinho e feito uma linda múmia de você. Mas que papo mais besta. Que coisa mais idiota. Vamos tentar descer, vai. Ou achar uma clareira. De repente, Ismael encontra o lugar ideal para pousar o helicóptero e começa a comemorar, gritando: consegui! Feito um louco, o cara comemora mais uma vez e diz: Regina, aprende uma coisa, meu amor. O importante na vida são as prioridades. Você tem que saber fazer a coisa certa na hora exata. Se você não souber administrar isso, você dança. Nós estamos fugindo da polícia. O importante agora é escapar. Vamos embora. Isso é ser prático. Vamos lá. Bora. Bora administrar o prejuízo. Vamos lá. Nesse meio tempo, Zeca, que está cuidando do pai que pegou catapora, avisa que Fátima ficou de ir ali, depois que fechasse o salão para ajudar a cuidar dele. O cara quase tem uma piora e, apavorado, diz: o que é isso? A Fátima vinha aqui? José Carlos, você precisa evitar isso de qualquer maneira. Olha aqui. Olha o meu estado. E o meu pijama. A Sininha disse que ela está muito bem de vida. Se ela descobrir que eu sou um duro, ela não vai querer casar comigo. Olha pra mim, meu filho. Eu sou um farrapo humano. Sofia aparece na casa do sogro, dizendo que estava procurando o marido e descobre que Agenor está com catapora. O cara não para de falar e Zeca explica que o pai está nervoso, porque Fátima ficou de passar por ali depois do trabalho. Cada vez mais angustiado com a situação, o taxista diz: eu não tenho razão? Veja bem, olha o meu estado. Nem o pijama direito eu tenho. Você não acha que isso pega mal? Vai pegar mal, não é? Sofia acaba concordando com o sujeito e lembra do hobby que Salomé deu a Zeca. Mas Agenor nem sabe do que se trata. O músico, então, explica. Hobby é um casaco que se bota em cima do pijama, cheio de esperança de não fazer feio na frente da amada. Agenor manda Sofia ir correndo buscar o tal hobby e ainda diz que a moça é a única que tem pena do sogrão. Porém, assim que a mocinha sai, o sujeito resolve reclamar mais um pouco e diz: eu criei a Liza com todo carinho, e quando mais preciso dela, ela não está. Ela some. Zeca dá a maior bronca no pai, mas não adianta nada, pois o taxista continua choramingando e reclamando de suas mazelas. Nesse meio tempo, Lisa e Igor continuam passeando e curtindo o vilarejo perto de Búzios. O cara resolve perguntar por que a moça resolveu ficar por ali e quer saber do que ela está fugindo. Lisa então explica: não estou fugindo de nada não. Estou tentando mudar a minha vida, porque desde pequena sempre tive muita obrigação, muita responsabilidade. Quase não me diverti. Eu namorei um cara. Ele já morreu. Ele era super legal. Era meio doidão, sabe? Mas com ele eu aprendi, assim, a me sentir livre. Você entende o que eu quero dizer? Com ele a gente corria de moto, com o vento assim no rosto. Era tão bom. Me sentia tão livre. Eu gostava muito dele. Muito, muito mesmo. Mas não era amor assim. Amor de verdade eu só senti uma vez na minha vida. Mas ele não me quis. Ele ama outra mulher. Bom, vamos mudar de assunto? Enquanto isso, Alberto e Diná cuidam de Estela, que está com febre muito alta e chega a delirar e diz: não, Ismael, não, não, Ismael, para, está me machucando, não faz, não quero, não quero, não quero, sai de cima de mim, sai, Ismael, sai. Percebendo o sofrimento do médico ao ouvir a noiva relembrando o que passou quando foi sequestrado por Ismael, Diná diz a ele que é melhor as duas ficarem sozinhas. Furioso, o médico tenta confirmar suas suspeitas e pergunta a Diná se Estela esteve com o ex-marido no dia em que ela sumiu. Diná não responde, mas o médico experiente deduz o que aconteceu e diz: canalha, covarde, miserável, canalha, e tenta sair, mas é impedido pela cunhada, que avisa que não vai deixá-lo ir embora, alterado daquela maneira. Alberto acaba confessando que sente muita vontade de acabar com a vida do Patife e diz, chorando: coitada da minha querida, sem mais o que ela passou nas mãos daquele infeliz. Pô,
Um animal não faz isso. Tá, desculpa. Eu me descontrolei. Desculpa. Mas Dinah, que está preocupada com a irmã, pede a Alberto que ele não dê a perceber que já sabe de tudo o que rolou em Itatiaia, pois, caso contrário, Estela vai morrer de vergonha. Com os olhos cheios d'água, Alberto diz indignado: só vou dizer uma coisa de verdade. Eu vou rezar. Eu vou rezar muito para aquele canalha nunca cruzar o meu caminho, porque eu não sei se eu vou ter equilíbrio suficiente para não fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu mato aquele desgraçado. Já é noite e Ismael e Regina continuam caminhando pelo meio do mato, mais perdidos que cego em tiroteio. A mulher avisa ao comparsa que ele está sangrando muito e precisam encontrar o hospital. Mas o pilantra não aceita e ainda pergunta se ela quer que ele vá em cana, lembrando que, se ele cair, ela cai junto. Regina reclama que não aguenta mais caminhar, mas Ismael diz que precisam encontrar um lugar para passar a noite, pois, do contrário, vão acabar atrás das grades. E na casa de Raul, Alexandre aparece para acompanhar o jantar da família e decide atentar mais um pouco Guiomar. A mulher começa seu papinho mole de sempre, perguntando a Antônio quando o touro Nelore, que importou da Índia, chega à fazenda. O rapaz diz que, provavelmente, naquele final de semana e coisa e tal, mas Andresa fica assustada ao saber que o frete para importar o animal correrá por conta delas. Mas Tonho avisa que saiu na frente e com os caminhões que adquiriram, ele mesmo vai buscar o tal touro. Andresa acaba elogiando o rapaz, dizendo que ele está virando um fazendeiro de primeira. Raul resolve mugir. Isso mesmo, mugir e diz: pelo visto a minha casa está virando uma pensão de boiadeiro. Só se fala em boi, em vaca, em cavalo. Guiomar aproveita para provocar o genro e diz: olha, para quem tem medo até de galinha, ouvir a nossa conversa deve ser um suplício. Raul rebate, deixando bem claro que não tem medo de nada. E enquanto Alexandre se diverte com o bate-boca, a fazendeira diz: ah, mas que bom, afinal, ia ficar difícil, porque Andresa é minha herdeira, você é casado com ela. O rapaz perde a paciência e pergunta se a sogra está insinuando que ele se casou com a filha dela só para dar o golpe do baú, e ainda diz: se for isso, a senhora pode pegar a sua fazenda, seus caminhões, sua vaca e enfiar no fiofó. Andresa defende novamente a mãe e diz que o marido está enganado, e para aliviar o clima, lembra que os dois tinham combinado de dar uma volta. Amargo, Raul diz que não tem mais certeza se ela vai gostar do passeio, pois, afinal de contas, ele não entende nada de reprodutores e não sabe sobre o que os dois vão conversar. A mulher finge não estar entendendo a indireta e, com um sorriso, pega o marido pela mão, mas Guiomar manda a filha não demorar, pois tem muita coisa ainda para ser discutida. Guiomar vai até a cozinha para tomar um cafezinho, e o espírito do mal se convence de que aquela é uma ótima oportunidade para soprar mais alguma coisa na orelha da fazendeira, e diz: Tainá, essa é a mulher que vai separar Andresa do Raul. Do nada, Guiomar resolve perguntar a Francisca qual era o nome daquela namoradinha que o genro arrumou quando ela estava doente, mas a empregada diz que não sabe. A fazendeira insiste e diz: ah, mas eu queria saber. Você não tem o telefone, o endereço dela? Eu tenho a impressão de que ela anda telefonando para Andresa. Francisca, então, se lembra de ter anotado o telefone da moça em algum lugar e sai para procurar. Segundos depois, a empregada volta com a agenda, onde estão anotados os dados da garota, e Guiomar se delicia com mais uma de suas ideias mirabolantes, orquestrada por Alexandre. No dia seguinte, Sininha corre atrás de Agenor para dar a injeção que Alberto mandou. Mas o cara, louco de medo, chega até a se esconder atrás de Fátima. Fátima finalmente se irrita e grita: chega! Olha, eu tenho muito mais o que fazer do que ficar aguentando o fricote de homem covarde. Seja homem, eu vou embora. Gente, eu não aguento mais. Que coisa! Tchau, vou trabalhar. Agenor começa a gritar por Fátima pela janela, e Tibério aproveita para pegar o vizinho de jeito, arriando as calças dele para que Sininha aplique a injeção. Carmen vai à casa de Adonai para contar ao namorado que a cirurgia foi marcada para segunda-feira e explica como vai ser o procedimento. Mauro também aparece por ali e, aproveitando que Adonai não está, pede a Carmen que dê mais uma chance a ele e coisa e tal. Mas a mulher declina do pedido. O mascarado volta com a surpresa que preparou para a namorada e ela resolve beijá-lo pela primeira vez depois do acidente do rapaz, declarando seu amor. Dinah vai novamente à casa do falecido para saber como as coisas andam por ali. Alexandre também resolve aparecer e sugere à irmã que os dois saiam para passear como antigamente. A mulher, manipulada pelo obsessor, convida Tato para dar uma volta, mas encontra Alberto chegando. O médico pressente a merda que aquilo vai dar e pede a ela que não saia dali, pois precisa muito conversar com ela. Dinah não se convence e sai, com Tato pendurado em seu ombro, e Alberto enxerga Alexandre, seguindo os dois,
mas não consegue fazer nada. Nesse meio tempo, Raul vai ver Stella e descobre que a sobrinha não está com o pai, porque Dinah levantou um dossiê contra Ismael na polícia. E com isso, Bia acabou descobrindo quem, na verdade, era o sujeito. Por isso, a garota acabou fugindo de casa e ninguém sabe onde ela está. Apavorado, Raul diz: "Eu não acredito. Não há explicação para o que está acontecendo conosco, Stella. Nossas vidas estão virando do avesso. Eu vivia bem com a Andresa. Dona Guiomar me tratava como se eu fosse um filho. E de repente, essa revolução acabou com a vida da gente." Stella decide resumir a desgraça e diz: o Otávio morreu, o Theo enlouqueceu, a Beatriz sumiu. É muita coisa, meu irmão. É tudo de uma vez só." No meio da conversa, o telefone toca e Stella atende uma ligação do delegado que conta que Ismael fugiu, mas está ferido e ainda garante que Beatriz não estava com ele. Já é de manhã, quando Ismael e Regina encontram uns escombros no meio do mato, e o sujeito diz que é ali mesmo que eles vão ficar. O bandido manda Regina ir ao vilarejo que tem ali perto para comprar sulfa, mas a mulher diz que o que ele precisa é um hospital. O cara começa a reclamar e diz: "Em pensar que a essa hora a gente podia estar numa boa na cobertura, com a minha filha perto de mim. Tudo por causa daquela cobra, daquela Dinah. Mas isso não vai ficar assim não, eu te prometo. Ela me afastou da minha filha, não é? Pois muito bem. Ela vai ter o troco direitinho. Eu vou dar o troco na mesma moeda." Andresa conta à mãe tudo o que está acontecendo na família de Stella e Raul aparece, avisando que Maroca ainda não sabe de nada. O telefone toca e Andresa atende, mas avisa ao marido que a ligação é para ele. Porém, quando Raul atende, a ligação fica muda. Andresa então comenta que a pessoa que estava do outro lado da linha se identificou e falou que era a Tainá, afirmando que precisava muito falar com o rapaz. Desconfiado, Raul encara a sogra com um meio sorriso, já sabendo de onde veio o babado, e diz: "Isso está muito esquisito, Andresa. Muito esquisito. Mas eu vou tirar isso a limpo. Eu vou dar uma saída e já volto." Andresa fica furiosa e comenta: "Você está vendo, mamãe? Está vendo só? Essa mulherzinha vulgar liga aqui para casa e ele sai correndo. Que absurdo!" E começa a quebrar tudo dentro de casa, se perguntando aos berros quando vai ter um pouco de paz na sua vida. Guiomar banca a sonsa e tenta acalmar a filha, mas Andresa promete que aquilo vai ter troco e afirma: "Se ele estiver me enganando agora, eu juro que vou pagar na mesma moeda." Nesse meio tempo, Raul calça Tainá na rua e, agarrando a moça pelo braço, quer saber quando sua sogra está pagando a ela, para que a garota atormente sua vida. Tainá desconversa e jura que não sabe do que o rapaz está falando e diz: "Estou muito cansada. Não tenho tempo para perder um papo de louco. Você quer saber de uma coisa? Eu não conheço a tua sogra, mas pelo jeito, ela te conhece muito bem. Ela sabe muito bem quem você é. Agora não me enche o saco, tá?" E deixa o cara chupando a maior bala na calçada do prédio em que mora. Nesse meio tempo, Tato e Dinah terminam o passeio, e o rapaz diz que não tinha imaginado que seria tão legal sair com ela. A mulher aproveita para dar uma prensa no rapaz, e quer saber quando ele vai voltar para a faculdade. Mas o moço, influenciado por Alexandre, se deita no colo de Dinah. O espírito então tenta convencer a irmã de que é ele quem está ali, e diz: "Eu sou o Alexandre. Não tenho nada a ver com esse cara fraco e imbecil. Pensei que você soubesse. Você estragou tudo." Furioso, Alexandre ordena que Tato se levante e Dinah sugere que os dois voltem para casa. Mas o mocinho, possuído, diz: "Você perdeu o pai e agora quer conquistar o filho. Pode deixar. Não vou te decepcionar." E tenta agarrar a mulher à força para tentar beijá-la. Surpresa, a mulher reage, perguntando a Tato se ele ficou maluco e consegue se livrar das garras do rapazola. Chateada com a investida de Tato, Dinah faz questão de deixar bem claro para o rapaz que está apenas tentando ajudar e ser amiga dele. Alexandre encosta mais ainda no garoto e o manipula, fazendo Tato dizer o seguinte: "Tudo isso por causa de um beijinho à toa? Você quer saber uma coisa, Dinah? Eu nunca fui teu amigo. Desde o começo, eu tive raiva de você. Eu não vou esquecer que o meu pai preferiu você a nós dois. Mas o que você quer comigo, afinal, hein?" Dinah responde que está tentando fazer com que ele seja correto e digno como o pai. Mas Tato continua ironizando a conversa e diz: "Você? Você quer fazer de mim alguma coisa? Você tá completamente maluco. Meu pai é meu pai. Eu sou eu. Olha aqui, Dinah. Eu não quero a tua ajuda. Não quero a tua amizade. Não quero nada que venha de você. Some, tá legal?" No esconderijo, Regina diz a Ismael que a febre está subindo e ele está piorando. O cara avisa que a comparsa vai ter que tirar a bala que está no seu braço. E apesar da recusa da mulher, ele dá a ordem e diz: "Faz o que eu tô mandando. Na maleta tem gaze e mercúrio bromo. Eu tenho uma faquinha aqui. A gente tem tudo o que a gente precisa. O braço é meu e a dor é minha. Faz o que eu tô mandando, Regina." Pega aquela garrafa de bebida e desinfeta a faca. E depois, o ferimento.
depois me dá. Vai servir como anestesia pra mim. Faz o que eu tô mandando. Regina então cumpre a ordem do pilantra e enfia o canivete no ferimento do braço do sujeito, enquanto Ismael quase desmaia de dor. Nesse meio tempo, Bia reclama com Igor que não aguenta mais ficar sozinha na casa do escultor. E ele, mudando de assunto, diz que ela deveria dar alguma notícia em casa, pois a mãe dela andou por ali procurando pela garota. Bia acaba confessando que não foi legal com Estela e acha que vai ser uma barra se ela voltar. A garota chega a um bar ali perto e consegue umas fichas de telefone com a intenção de fazer uma ligação, mas ouve no rádio a notícia sobre a fuga de Ismael. Alguns momentos mais tarde, Diná, que está na casa de Estela, e conta à irmã e a Alberto que saiu para dar uma volta com Tato e o moleque a beijou. O médico tenta explicar que, quando ela saiu com seu afilhado, viu o espírito de Alexandre nitidamente, inclusive quando ele deixou a casa do falecido e acompanhou os dois no passeio. Diná se irrita e acha tudo aquilo uma baboseira. Estela defende o namorado, jurando que Alberto está dizendo a verdade, mas a mulher não muda de opinião. Só que o doutor não desiste e alega: Diná, peraí, você tem que entender. O Alexandre usou o corpo do Tato para se aproximar de você, para ficar perto de você. Diná estoura e grita: Chega, Alberto! E eu não acredito nessas coisas, tá? Meu irmão tá morto. Não é justo que vocês fiquem culpando o Alexandre por todas as coisas erradas que acontecem. Deixa ele em paz. Olha aqui. Se você quiser continuar, meu amigo, a gente não vai voltar mais a falar sobre esse assunto, tá? Você acredita nisso? Eu não. Ainda bem que o Otávio não tá aqui para ver isso tudo. Acho que ele ia ficar muito triste se tivesse que reconhecer que o filho dele não vale nada. Fátima, depois de fazer uma visitinha a Agenor, se despede dele com um beijinho e ainda elogia Zeca, dizendo que o vizinho tem um filho que vale ouro. Papo vai, papo vem. A mulher confessa que gostaria de ficar, mas o trabalho a impede. Mas promete voltar mais tarde. Mal a dona do salão sai, Agenor dá um pulo do sofá e começa a comemorar dizendo: Está no papo, está no papo, está no papo. Eu incestei, ó. Ela está apaixonada. Ela está apaixonada porque você não viu como ela olha pra mim. Agenor Barbosa conquistou uma mulher bonita e cheia da grana. Filho, é preciso ter classe e categoria. É ou não é? Zeca concorda, mas lembra ao pai que Fátima é uma mulher que sabe como lidar com negócios e vai ser muito difícil de enganar. Entusiasmado, o taxista, avisando que sabe como manobrar a dona do salão, avisa ao filho que vai pedir a mão dela naquela noite, pois tem certeza de que, com ou sem catapora, ela vai acabar aceitando. Raul chega em casa e conta à esposa que Tainá não sabe de nada sobre a tal ligação, mas Andresa, envenenada por Guiomar, pergunta ao marido se ele foi matar a saudade que estava sentindo da mocinha. O rapaz, com toda a paciência, pede que a mulher acredite nele e jura que nunca mais viu a garota. Mas Andresa não quer saber e diz: Não fala esse nome da alergia. Sabe a vontade que eu tenho? É de te dar o troco na mesma moeda. Quer saber de uma coisa? Quem vai resolver essa história agora sou eu. Me dá o endereço dessa menina. Vou tirar isso a limpo. Como diz a Diná, a gente tem que lutar pelo que a gente gosta. Raul se entusiasma com o que acabou de ouvir, e os dois acabam fazendo as pazes. Theo dá um presente caro a Diná e ainda quer dançar com ela, mas Diná consegue se desvencilhar e comenta sobre a fuga de Ismael. E quem está curtindo a vibe da praia deserta é Lisa, que conta a Igor que vai voltar para o Rio, mas o rapaz pede para ela ficar. Enquanto isso, uma das crianças da casa de Adonai fica com febre, e a vovó diz a Tibério que acha que a garota está com catapora. Sininha aparece e diz que vai mandar Agenor tomar conta da garota, pois todo mundo acha que a menina também está com catapora. Segundos mais tarde, Sininha entra na pensão e a casa está às escuras. Ela dá de cara com Fátima e leva o maior susto, mas avisa que a amiga não vai pegar a vela do santo para iluminar a rua, pois a dona do salão avisou que precisava passar na casa de Agenor. As duas acabam discutindo e Sininha manda a amiga se virar naquela escuridão, mas deixa claro que a vela do santo ela não pega e diz: Olha, pega uma lanterna, vai riscando fósforo, mas a vela do meu santinho você não vai pegar, porque a vela foi oferecida para o santo e não pode pegar para outra coisa, entendeu? Enquanto isso, no esconderijo, Regina reclama que está passando mal, pois não aguenta mais futricar no ferimento do braço do comparsa. Ismael, então, afirma que, quando ele melhorar um pouco, e os dois vão se mandar dali. Tentando acalmar Regina, ele diz: Os homens estão lá esperando a gente vai pegar um ônibus. Acho que a gente está perto da Serra do Mar. Vamos atravessar São Paulo, Mato Grosso, e vamos em frente. Depois a gente vê. O sujeito manda Regina pegar a mala com maquiagem e, exibindo a bala que foi tirada de seu braço, diz: Eu vou guardar com um amuleto. Vai me dar sorte. Os dois começam a escolher os disfarces que vão usar para tentar escapar da polícia e atravessar o país para chegar ao exterior. Ismael pede para Regina pintar seu cabelo de preto e pegar um bigode.
pois os homens estão procurando um cara ruivo e coisa e tal. Mas garante a comparsa que depois de tudo aquilo vai recompensá-la, e ela não vai ter do que se arrepender. Bia conta a Igor a notícia que ouviu no rádio sobre o pai, mas tenta se explicar, dizendo que, apesar de tudo, ainda não conseguiu deixar de gostar dele e confessa: meu pai tentou fugir e levou um tiro. O mais esquisito disso é que, mesmo sabendo de tudo que eu sei, tenho pena dele. Ele é meu pai, né? Não dá pra eu parar de gostar dele assim, de uma hora pra outra. Mesmo sabendo que eu não significo nada pra ele, eu devia estar me lixando. Meu pai me enganou esse tempo inteiro. Ele me fez ficar contra a minha mãe. Como se isso não bastasse, eu ainda fugi e não moveu um dedinho pra me procurar. Igor aconselha a menina parar de culpar as pessoas, assumir os seus erros, os seus acertos e assumir a sua vida. E Bia, quase chorando, só consegue dizer: eu não quero que meu pai morra. E na vila, que continua às escuras, Agenor escuta alguém entrando em casa e acha que é Fátima. Mas Lisa se identifica e o sujeito já começa a reclamar dizendo: até que enfim, o que houve? Onde é que você esteve? Lisa explica que foi uns dias numa praia e chegou a pedir a Carmen avisar. Agenor não se conforma e começa a esbravejar, dizendo: mas isso não se faz. É uma falta de responsabilidade. Eu aqui na cama passando muito mal. E você por aí? Peguei catapora daqueles diabinhos, minha filha. Quando você entrou aqui, eu pensei que fosse a Fátima. Sabe o que é, Elisa? Eu vou pedir a Fátima em casamento. Eu vou dar um festão. Lisa joga um balde de água fria nos planos do pai e quer saber com que grana ele vai fazer a tal festa. Agenor muda de tom e diz: festão é modo de dizer, sabe? A Fátima, minha noiva, não vai querer deixar passar isso em branco. Então, como é a primeira vez que ela casa, então eu acho que ela vai querer dar uma grande comemoração. Fazer uma festa, não? A luz volta e Lisa estranha o hobby que o pai está usando. O cara então explica: eu que estava na cama, estava doente, não? Eu não podia receber a minha noiva de qualquer jeito, então a Sofia me emprestou. Ah, vem cá. Alguma novidade da Bia? Você sabe da última? O pai dela, Ismael Novaes, ele deu uma de Sylvester Stallone, enfrentou a polícia a bala, todo ferido, pegou um helicóptero e conseguiu fugir. É um mafioso, duro de matar, sabia? Devidamente disfarçados e sentados na beira da estrada, Ismael e Regina esperam o ônibus e está demorando para chegar. A mulher, impaciente, começa a fazer um monte de perguntas, mas o patife jura que eles estão no lugar certo e é só preciso ter um pouco mais de paciência. Regina se dá conta que o comparsa está com febre novamente e coisa e tal, mas eis que surge o tal ônibus no horizonte e os dois conseguem finalmente embarcar. No Rio, Theo continua usando a filha para se atirar literalmente em cima de Diná. Mas a mulher, que já está perdendo a paciência com a atitude abusiva do ex-marido, lembra que ele prometeu não fazer mais aquilo. Mas como não adianta, ela resolve chamar por Maria. A babá aparece e Theo imediatamente se levanta. Diná, então, pede à moça que leve os dois para dormir. Diná, então, muda de estratégia e diz: Theo, volta para Lisa. Vocês se amam. Mas o arquiteto, aficionado com a ideia de que sua vida começou a desmoronar depois da separação, volta a dizer à mulher que a ama e blá blá blá. Diná, por sua vez, garante que o sujeito está confuso e, portanto, enganado, afirmando que ele sabe muito bem que o que está dizendo não é verdade. Só que o moço não tá a fim de largar o osso e diz que é somente com ela que ele se sente feliz. Na casa de Estela, Alberto escuta as notícias e o locutor começa a falar sobre os casos policiais. O médico decide desligar o rádio e Estela aparece, perguntando por que ele fez aquilo. Estela então explica que a namorada ainda está fraca e não pode se emocionar e explica que pretendia ouvir novas informações sobre a fuga de Ismael no noticiário. Papo vai, papo vem, e os dois concordam que o pilantra já deve estar longe e encontrado seus capangas e coisa e tal. Estela reclama, dizendo que o sujeito nem lembrou de Bia, mas Theo bate na porta para a surpresa do casal. O rapaz, pedindo desculpas pelo horário, explica à cunhada que precisa de uma força e só ela pode ajudá-lo. Depois de tomar um gole de guaraná, servido pela cunhada, Teodoro desembucha: olha, Estela, conversa com a Diná. Pede para ela me aceitar de volta. Por favor, faz isso por mim. Você pode me ajudar. A mulher então dá um choque de realidade no arquiteto e diz: o que você está me pedindo é praticamente impossível. Mas o cara não se conforma e, desesperado, responde: impossível por quê? Nós temos a Pati. Depois disso, ela era louca por mim. Não pode ter acabado assim. Alberto se mete e diz: Theo, você tem que entender. A Diná mudou. A relação dela com o Otávio foi e continua sendo muito forte. Não adianta. O moço não consegue entender como Diná, estando vivinha da Silva, pode continuar curtindo a maior fossa por causa de um morto. Mais uma vez, Alberto tenta explicar a situação e diz: espera aí. Com você, a Diná viveu a paixão
viveu o sentimento de posse. Com o Otávio, ela viveu o amor completo. Viveu o amor adulto, maduro. Com o Otávio, a Diná se tornou mulher. Teodoro se irrita e pede para o médico para de falar tudo aquilo e volta a implorar para que Estela o ajude a reconquistar sua ex. Estela concorda com o namorado e ainda diz que tem certeza de que o amor de sua irmã pelo falecido não acabou. Alberto tenta mais uma vez convencer Theo a mudar de opinião e diz: no fundo, você sabe disso. Assim como você sabe também que você não ama a Diná. Você quer a força, a segurança que ela tem. Estela completa e comenta que o rapaz só está com medo de ficar doente de novo, mas decide afirmar que, para ela, ele ama Lisa. Theo se irrita ainda mais e pergunta ao casal até quando eles pretendem continuar batendo naquela mesma tecla e jura que a mulher que ele realmente quer é Diná e completa: eu quero resgatar a minha família. Tudo bem, eu não nego. Eu fui apaixonado pela Lisa. Tá certo, mas acabou. Estela resolve desafiar o moço e argumenta: acabou mesmo? Tem certeza? Não sobrou nada, Theo. Por que você não atravessa a rua? Vai lá, conversa com ela um pouquinho. Ô Theo, olha pra mim. Eu fui uma pessoa que sempre teve medo. Medo de viver, pra não sofrer. Até o dia que eu encontrei o Alberto. Com ele, eu me permiti amar. Poxa, vai, tenta. Furioso, o rapaz diz: eu admiro a tua coragem. Admiro mesmo. Por causa do Alberto, a Bia saiu de casa, foi embora, sumiu da sua vida. E você não se arrependeu. Você lutou, foi pra frente. Eu queria ter a tua coragem. E Alberto, como última cartada, pede ao amigo que siga seu coração, sem pensar. Em seu quarto, Diná continua pensando em Otávio, mas Maroca aparece dizendo que as duas precisam conversar. Indignada, ela culpa a mãe por estar enchendo a cabeça de Teodoro. E Maroca não nega, afirmando que a filha deveria dar uma chance para o ex, pois ela não pode ficar sofrendo daquela maneira por Otávio. Enquanto isso, Ismael se dá conta que o ônibus está parando e diz a Regina que sujou geral. Ele pede a comparsa para dar aquela disfarçada, e a polícia entra olhando um por um dos passageiros e acaba parando justamente nos assentos onde o pilantra está acomodado com Regina, vestida com uma peruca loira e finge estar dormindo. Ismael e Regina conseguem escapar da batida que a polícia deu no ônibus em que estavam fugindo, mas o bandido acaba perdendo a consciência e despenca no colo da comparsa. Enquanto isso, Carmen diz a Lisa que quer que Adonai volte a ter uma vida normal, e é por isso que ele precisa fazer outra plástica. Pois, apesar de saber que o rosto do noivo pode não voltar ao normal, tem certeza de seu amor por ele. Lisa resolve mudar de assunto e comenta sobre Igor, dizendo que o cara é legal e coisa e tal, mas é homem, e para ela, os homens são todos iguais. Theo aparece de surpresa na casa da cabeleireira, e o clima pesa entre os dois. O rapaz resolve elogiar a beleza da garota e acaba confessando: eu estava morrendo de saudade de você, sabia? Eu senti muito a sua falta, só que eu não queria admitir isso, nem para mim mesmo. Porém, Lisa não embarca no papinho do moço e responde: é mesmo? Naquele dia, você disse que estava voltando para a casa da sua mulher. Por que você não está com a Diná agora? Theo arruma uma desculpa esfarrapada e diz que só estava morando na casa da ex. Mas a garota, meio de saco cheio daquele papinho mole do arquiteto, diz: ah, é? Ela veio aqui dizer isso, que vocês não tinham mais nada. Então você veio aqui jogar essa conversinha pra cima de mim? Pra ver se cola, né? Theo se defende e diz que a moça o conhece o suficiente para saber que ele nunca faria algo parecido com ela e blá blá blá, mas acaba apelando e pergunta à ex-namorada se ela não poderia ter um pouco de compreensão com ele e coisa e tal, e ainda quer saber se não sobrou nada do que os dois viveram quando ainda estavam juntos. Lisa decide dar uma oportunidade ao rapaz para se explicar, e ele volta com a mesma lenga-lenga dizendo: desde que eu saí daquele problema todo, meu coração só pedia uma coisa: paz. Eu estava no fundo do poço e eu não queria te arrastar comigo. A cabeleireira diz então que essa decisão deveria ser dela, e Theo concorda, mas comenta que se sentiu responsável pela bagunça que provocou na vida da moça e achou que não tinha o direito de fazer aquilo. Mas Lisa, que não está disposta a ceder 1 milímetro sequer, responde: ah, sei. Aí você resolveu me dar um chute para me proteger. A Genor aparece e, ao ver o arquiteto, pergunta à filha se ela voltou a namorar o rapaz. Porém, a cabeleireira diz que os dois não reataram o namoro, e o taxista se vê obrigado a pedir desculpas pela gafe. Mas dá outra bola fora quando comenta sobre Igor e diz: sabe, Theo, ela está namorando um famoso. Como é que chama? Escultor. Lisa grita, mega irritada. Diz que não está namorando ninguém. Mas o taxista não para de falar e comenta: namorar é maneira de dizer. A moda agora é ficar, não é isso? Bom, não interessa. Ficar, namorar, né? Sabe, eu sou de outro tempo. Comigo o negócio é compromisso no duro. Pão, pão, queijo, queijo. Ah, você lembra da Fátima?
Dona do salão de beleza e agora da academia de ginástica também? Pois é, vai ser minha mulher. Vou me casar com ela. Grande festa. Vou até usar fraque. Lisa corrige o pai, dizendo que o certo é fraque. E Theo, sentindo a cabeça coçando, quer saber quem é o tal Igor. Mas a garota diz que o assunto não é da conta do rapaz. Theo insiste e coloca Lisa numa saia justa, querendo saber se ela o esqueceu e coisa e tal. Mas a mocinha prefere não responder e deixa o sujeito plantado na sala, sozinho. Enquanto isso, Bia conversa com Igor sobre a forma como ele cozinha. Mas, na verdade, quer saber o que é mais importante no mundo para o rapaz. O escultor diz que, para ele, o mais importante é a liberdade que tem de ser quem realmente é, deixando a menina sem palavras. Já é de manhã quando Ismael recobra a consciência, durante a viagem de ônibus, mas está com muita dor no braço ferido por um tiro da polícia. Preocupada, Regina diz que pensou que o comparsa iria morrer ali mesmo, mas o cara avisa que agora só quer pôr as mãos na pessoa que o traiu. A mulher decide insistir em saber onde eles estão e quanto tempo falta para chegarem ao tal local, determinado como ponto de fuga, e Ismael fica desconfiado. Regina irrita ainda mais o comparsa, quando pergunta como o bando do sujeito poderia saber tudo o que está acontecendo com eles, se estão tão distantes. Indignado, o meliante responde: "Você é burra, hein, Regina? Isso é organização internacional, minha filha. Você espirra lá, eles sabem aqui. Nessas alturas já estão sabendo tudo o que rolou. Eu, perto deles, até que sou bonzinho. Porque essa turma aí, eles não perdoam não, hein?" Regina tenta convencer o sujeito a desistir de sua vingança e diz: "Ismael, é bom a gente se dar por satisfeito, por ter conseguido escapar. Você viu o que aconteceu com o Puma, né? Já pensou?" Mas o cara não quer saber e diz: "Esse cara que me traiu fica me devendo, mas ele vai pagar." Boca vai até a locadora para falar com Bárbara, dizendo que é algo sério, mas a moça está super ocupada. Na casa de Adonai, Edneia entretém as crianças, mas o mascarado avisa que vai passear com Carmen e os dois vão almoçar fora. E depois de contar que foram as crianças que provocaram o apagão na vila e saber que um dos garotos colocou açúcar no feijão, Tibério decide agradecer ao amigo por tê-lo ajudado a realizar seu sonho. Depois de levar uma das crianças que estava dormindo na sala para a cama, Tibério começa a olhar as fantasias do mascarado, lembrando de todos os momentos em que esteve com o amigo, inclusive do dia em que viu seu rosto deformado pela primeira vez. Nesse meio tempo, Andressa procura por Tainá, que, imediatamente, a reconhece e comenta saber que a mulher é esposa de Raul, e já diz de cara: "Olha, se você está preocupada com seu marido, fica tranquila, porque não existe mais nada entre a gente, Andressa." Andressa, afirmando que sabe disso, insiste em bater um papinho com a garota, dizendo que precisa esclarecer umas coisinhas, mas Tainá avisa que está atrasada, pois tem viagem marcada para aquele dia e precisa sair em seguida. A mulher insiste e Tainá acaba cedendo. As duas resolvem ir até uma sorveteria que tem ali perto. Tainá então explica que fazia 3 meses que ela não via Raul e ainda diz: "Só falei com ele ontem, quando ele me procurou. Eu acho um absurdo uma pessoa usar o meu nome para atrapalhar o casamento de vocês. Olha, Andressa, eu sinceramente estou fora de... O que aconteceu entre a gente foi uma aventura pro Raul. O pior é que eu sabia que o casamento de vocês não estava bem. Vocês estavam meio afastados. O Raul estava carente." Nervosa e chateada com o que está ouvindo, Andressa decide deixar claro que aquilo tudo foi apenas uma fase, pois enfrentou problemas, como qualquer casal. Mas Tainá não deixa barato e diz que Raul ama a esposa, porém ela também está sofrendo muito e confessa: "Começou como brincadeira, mas depois ficou sério pra mim. Eu me apaixonei pelo Raul. Por isso que eu fiz tudo aquilo que eu fiz. O pior é que ele foi franco comigo. Ele disse que não ia abrir mão do casamento, que não ia separar de você. Aí eu armei aquela jogada toda pra me vingar dele. Deu tudo errado, né? Passei por leviana, por ladra, enfim. Depois eu resolvi seguir o conselho dele. Eu estou saindo do Rio." Não convencida com a conversa, Andressa pergunta: "Se não é você que está perturbando a gente, quem é então?" Porém, Tainá, decidida, avisa a mulher que vai mesmo embora da cidade, pois é o melhor para todo mundo, e confessa: "Assim, vocês dois ficam livres de mim e do meu filho." "É isso mesmo, Andressa. Eu estou grávida." Enquanto isso, Theo comenta com Mauro e Raul que depois de ter conversado com Lisa mais cedo, não consegue mais pensar em outra coisa. Mauro decide ser engraçadinho e comenta que o sócio não é mais o mesmo, pois antigamente as mulheres não deixavam o rapaz em paz. E Raul completa: "Nem a Diná está mais querendo saber dele. Mas isso é apenas uma fase. As coisas mudam e daqui a pouco tudo volta ao seu lugar. Meu exemplo, por exemplo, vocês não vão acreditar se eu disser onde é que a Andressa está nesse exato momento." Theo acha que a mulher deve estar cavalgando um puro sangue com o cowboy e coisa e tal. Mas, para a surpresa dos rapazes, Raul revela: "Pasmem, a Andressa está conversando com a Tainá. Eu não tinha alternativa, irmão. Ou eu deixava ela ir conversar com aquela mulher,
Ou cada vez aquele rolo que eu tenho dentro da minha casa cresce, cresce, cresce. É a única maneira que eu tenho de desmascarar a dona Guiomar, né? E depois, o que ela pode fazer contra mim? Faz um tempão que eu não tenho nada com ela. De repente, Andressa aparece no escritório de arquitetura e, com a maior cara de sarcasmo, diz que está ali para dar os parabéns ao marido, pois Raul vai ser papai e sai furiosa. A mulher sai batendo o pé e Raul corre atrás dela, querendo saber do que ela está falando, pois ele não compreendeu absolutamente nada. Mas o barraco entre o casal acaba rolando ali mesmo, no meio do escritório. Raul chama a mulher de louca e Andressa começa a gritar dizendo: "Primeiro a minha mãe que enlouquece, agora sou eu, é?" O rapaz resolve comprar a briga e grita ainda mais alto: "Tua mãe não é louca, não. Sua mãe é cruel. É bem diferente." Andressa não quer saber e, irônica, pergunta ao marido se sua mãe também é a culpada pela gravidez de Tainá. El se mete no rolo e pede a Andressa que não acredite na ex-funcionária, avisando que a mulher é diabólica. Agora é a vez de Mauro dar conselho e diz ao amigo para levar Tainá, junto com a esposa, a um médico e desmascarar de vez a pilantra. Mas Andressa não para de falar e diz: "Impossível. Ele pagou muito bem. Comprou até passagem de avião para ela. Como é que você pode, hein? Você não quis nem saber do seu filho?" Cada vez mais irritado, Raul comenta que não acredita que a esposa esteja acreditando em tanta bobagem, pois não pode aceitar que Tainá tenha inventado uma mentira tão hedionda. Andressa então conta que chegou a dar carona para a moça até o aeroporto e agora ela está bem longe e não vai mais atrapalhar os planos do marido e sai batendo o pé, chamando o sujeito de cafajeste. Enquanto isso, Guiomar se diverte com as compras de Antônio, elogiando o rapaz pela aquisição. A fazendeira ainda dá esperanças ao peão, garantindo que logo ela, a filha e ele vão morar juntos na fazenda. Obviamente, o espírito de Alexandre aparece e logo em seguida, Andressa chega soltando fogo pelas ventas, seguida por Raul, que está até agora tentando convencer a esposa que Tainá mentiu. Guiomar quer saber o motivo de tanta gritaria e Raul diz que não é nada. Mas Andressa, furiosa, diz: "Claro que não está acontecendo nada. Para um cafajeste como você, ser pai não significa nada mesmo. Não, mamãe. Não sou eu que estou esperando um filho desse infeliz. Ele resolveu achar outra mulher. Só que já se arrependeu, né, Raul? E mandou ela para bem longe. Mau caráter, cafajeste." Tônio resolve se meter na confusão e avisa a Andressa que Dudu e Nori estão esperando por eles para ver os cavalos chucros e quer saber se a moça ainda quer ir. Com desdém, Andressa responde: "Já que não está acontecendo nada mesmo, não vamos desmarcar um compromisso. E além disso, os animais são muito mais leais que os homens. Vamos embora, Tonho." Raul até tenta evitar que a esposa saia, mas, sem sucesso, acaba voltando, enquanto o espírito de Alexandre avisa que aquilo tudo é só o começo de sua vingança. Nesse meio tempo, Mauro aparece na academia de Fátima e fica de olho em Naná. Quem também aparece por ali é Agenor, que diz à dona do espaço que precisa muito falar com ela, e puxando a mulher para um cantinho, diz: "Você lembra das flores, dos versos, daquele cristal verde? Pois é, eu só fingia estar atrás da sininha por disfarce, timidez. Eu tinha medo de você me rejeitar. Fátima, você aceita casar comigo? De fato, antes eu era contra o casamento. Agora eu faço questão de um casamento à moda antiga. Sabe, é que eu não quero que meus filhos saibam. Mas a falecida e eu, nós precisamos casar, porque a gente comeu uma merenda antes do recreio, entende? E a cerimônia foi muito xoxa. Então eu tenho a frustração de nunca ter casado, sabe? Em grande estilo, sabe? Igreja enfeitada, eu de fraque. A noiva de véu e grinalda, dama de honra. O sino da igreja badalando. Bim, bom, bim, bim, sabe? E para a surpresa do sujeito, Fátima revela que também tem um segredinho para contar. Mas tinha muita vergonha e diz: "Esse foi sempre o maior sonho. É claro que eu aceito. Meu Deus do céu." Feliz da vida, Agenor começa a pular e diz que o casório é para ontem, pois quer se casar imediatamente. Ainda no ônibus, Regina reclama que está com fome, insistindo em saber quanto tempo falta para eles chegarem ao local combinado com a quadrilha. Sem paciência, Ismael comenta que a comparsa faz perguntas demais e diz que, se ela quiser, pode pular fora ali mesmo. O bandido começa a rir e diz: "Isso você não é besta de fazer, né, Regina? Enquanto você não botar a mão na grana, você está aí, firme, né?" Regina, por sua vez, afirma que não sabe de que grana o sujeito está falando, pois ainda não viu nem a cor do dinheiro durante todo aquele tempo. Ismael promete que, quando chegarem ao destino, ela vai ver do que ele está falando e avisa que, na parada certa, vai ter gente esperando por eles. Tonho e Andressa chegam à chácara para buscar os meninos, que estão super empolgados com o passeio. Alberto aparece e Tato vira a cara. Assim que Dudu sai com os amigos, o médico diz ao rapaz que foi até lá especialmente para conversar com ele.
Mas Tato avisa que a conversa vai ter que ficar para depois, porque ele estava de saída. Mas Alberto nem escuta a desculpa do rapaz e diz: "O que você fez ontem foi muito grave." Mal termina de falar, e o médium já enxerga o espírito de Alexandre às gargalhadas, nas suas costas. A entidade então diz: "Esse otário, ontem, colocou as manguinhas de fora. Muito engraçado." Alberto começa a gritar, mandando o obsessor deixar Tato em paz. O rapaz volta e pergunta sobre o que o médico está falando, mas Alberto manda o afilhado embora dali. Alexandre, rindo, continua falando e diz: "Esse trouxa, sujeitinho palerma. Não sei o que a minha irmã tinha que dar confiança para esse cara." Alberto tenta convencer o espírito a largar o osso, dizendo que Tato nunca fez nada para ele e coisa e tal. Mas Alexandre argumenta que o pai do rapaz fez e desafia Alberto dizendo: "Está legal. Vou fazer um trato com vocês. Eu deixo todos pela Diná. Troco todos vocês, se a Diná vier para mim. Todos vocês pela Diná." Em seu apartamento, Diná sente um frio no coração e resolve olhar umas fotos antigas de Alexandre, que está ao lado dela. Mas a mulher só percebe que há algo estranho ali quando sente um sussurro em seu ouvido. Assustada, ela corre para o banheiro e procura um vidro de remédio. Na presença de Alexandre, a mulher começa a tomar todos os comprimidos do frasco, enquanto o espírito se delicia com mais um de seus feitos. Alexandre acompanha a irmã até o banheiro, incentivando telepaticamente a mulher a tomar todos os comprimidos que encontrar ali. Sem pensar, Diná mete tudo na boca, mas logo em seguida se arrepende. Ela cospe os comprimidos na pia, joga o resto no vaso sanitário e ainda quebra o espelho quando atira o frasco longe, para a decepção de Alexandre, que fica sem entender por que seus poderes malignos não deram certo daquela vez. Maroca aparece e o obsessor some. Ao ver o espelho quebrado, a vovó fica preocupada e quer saber se a filha passou mal. No entanto, Diná revela que é uma covarde que não tem coragem de continuar vivendo. Chorando, Maroca pede à filha para ficar nesse mundo mais um pouco e Diná se emociona. Abraçando a mãe, a mulher promete que vai continuar cuidando dela e não vai abandoná-la nunca. No dia seguinte, Carmen conta aos médicos que o mascarado não dormiu quase nada, pois está muito nervoso com a cirurgia e quer saber se pode ficar com o namorado na sala de operação. O médico acaba permitindo, mas diz que precisa tirar a máscara de Adonai, pois tem que examiná-lo. Carmen então tira a máscara do rapaz e dá a maior força para o moço, até que o doutor avisa que está na hora de iniciarem os procedimentos para a plástica. Agenor aparece de mãos dadas com Fátima na casa de Adonai e conta a Tibério que os dois vão se casar. Surpreso, Tibério diz que deseja tudo de bom para o casal, que continua contando que a data já está marcada, e até conseguiram uma capelinha ali perto para realizar o matrimônio. Regina e Ismael chegam a uma espelunca, e a mulher quer saber que lugar é aquele. O bandido então explica: "Isso aqui é uma espécie de freezer. Quando a barra pesa, Neguinho vem pra cá e fica fora de circulação até as coisas esfriarem. Entendeu? E aí, gostou das roupas?" Regina diz que sim, mas o papo do casal acaba sendo interrompido por Sueli, que aparece no quarto com uma garrafa de bebida, avisando que trouxe aquilo para ajudar a relaxar. Ismael, então, manda a comparsa ir dar uma voltinha, pois tem algumas instruções para dar para Sueli, mas muda de ideia e decide que ela deve ficar, pois também quer que ela ouça o que ele tem a dizer. O pilantra, então, diz a Sueli que ele foi traído e quer que a mulher pegue o tal traidor, comentando que tudo aconteceu por causa de um dossiê e avisa: "A primeira coisa que eu quero fazer é acertar as continhas com a mulher que me levantou esses dados. Você vai mandar fazer um sequestro de uma garota chamada Patrícia Toledo Dias. Anota bem, Patrícia Toledo Dias. Vai pedir $1 milhão. É, $1 milhão. A família não tem dinheiro para isso tudo não, mas insiste. Fica enrolando aí nas negociações. Depois a gente vê o que faz, está?" Na mesma hora, a mulher topa a parada e afirma que o sujeito pode contar com ela. Assim que Sueli sai, Ismael diz: "Por causa da Diná, eu perdi a Bia. Agora a Diná perde a Pati. Nada mais justo." Na delegacia, Estela e Diná ficam sabendo que um corpo ferido a bala foi encontrado no mato e que provavelmente era um dos integrantes da quadrilha de Ismael, mas não sabem nada sobre Bia. O delegado ainda diz que o meliante conseguiu escapar com a comparsa e que ele está envolvido com bandidos extremamente violentos e perigosos. Estela, então, diz que está preocupada com o fato de Ismael ter feito algo contra a filha, pois ele é um homem muito cruel e vingativo, mas as duas decidem ir embora e pedem aos delegados que as mantenha informadas. Na vila, Sofia diz a Zeca que está ajudando Sininha, que está cheia de problemas, e, lembrando que o mascarado foi operado, conta que a dona da pensão acabou tendo que ir aos hospital para saber notícias do rapaz. Zeca acaba convidando a esposa para assistir à apresentação que ele vai fazer mais tarde e coisa e tal.
Mas a garota tem outra ideia em mente e decide contar um segredo aos Sofia então confessa: eu realmente não sei quem era o pai do meu filho. É verdade. No início, eu levei na brincadeira. Eu achava tão romântico encontrar com um cara no escuro. Mas depois, ele era tão carinhoso, eu acabei me apaixonando por ele. A minha mãe acha que é um cafajeste, um cara casado. Mas eu não acredito. Sem graça, mas tentando disfarçar, Zeca pergunta: bom, você não via, né? Mas sentia. Sei lá, o contato, o cheiro, a intuição. Ninguém pode enganar. Você não sabe nem como ele é fisicamente? Sofia, então, alega que era uma menina. E foi o tal cara que a fez mulher de uma maneira tão carinhosa, com tanta ternura, com tanto amor, que ela jamais vai conseguir esquecer, e ainda diz que pretende encontrar seu Eros, pois os dois têm uma senha, e basta uma palavra dele para que ela possa reconhecê-lo. Agenor invade a casa do filho sem avisar, e dizendo que acabou de alugar um fraque, e que o músico é seu padrinho e coisa e tal, interrompendo a conversa do casal. Zeca, irritado, tenta se controlar e pede aos pais para parar de encher seu saco. Mas o cara está tão entusiasmado que repete que o casório vai acontecer ainda naquele sábado. Para completar, Agenor diz: olha, eu tive uma ideia. O que você acha? Eu comprar um ônibus. A Fátima me empresta. E isso não tem nada demais. Eu pago ela de volta. Olha, meu plano. Está vendo? É o seguinte, você sabe, num táxi cabe o quê? No máximo 5 passageiros. Um ônibus leva uma montanha de gente. E você pode fazer excursões, levar turistas, sabe? Mas eu não vou me matar de trabalhar, não. 1, 2 viagens por semana está ótimo. Zeca tenta explicar aos sujeito que só com 1 ou 2 viagens ele não vai conseguir pagar as prestações do ônibus. Agenor se irrita e diz: ah, meu Deus, você é igual à sua irmã? Gosta de tirar a azeitona da empada dos outros, não é? E quando a discussão dos dois começa a pegar fogo, Hélio aparece e comenta com Agenor que soube do casório do motorista. O delegado ainda comenta que agora só falta ele se casar, e Agenor quer saber se ele pretende contrair matrimônio com Naná. Mas o sujeito abana a cabeça, dizendo que não. E o taxista, que não consegue deixar de dar seu palpite, diz: ah, sei. Se eu tivesse a grana que você tem, eu só me casava com mocinha. Galo velho gosta de franga nova. Zeca fica passado e dá o maior esporro no pai, perguntando se o cara tirou o dia pra falar merda. Hélio acaba mudando de assunto e conta à sobrinha que vai ter que almoçar na casa de Diná. Por isso, queria saber o que levar. A garota, então, diz que ou flores ou uma caixa de bombom está de bom tamanho. Nesse meio tempo, Theo encontra Lisa na rua e tenta puxar assunto com a moça. Mas o clima entre os dois não está dos melhores. Papo vai, papo vem. E o arquiteto finalmente toma coragem para confessar que foi até ali só para conversar com a ex e quer saber se ela vai mesmo desprezar a presença dele daquela maneira. Educadamente, Lisa responde: olha, não é por mal não, é que eu estou com pressa. Mas o rapaz insiste e a convida para almoçar ali perto mesmo. A cabeleireira topa, meio a contragosto, mas no bar pede que o moço vá direto aos assuntos. E como não tem nada de importante para dizer, Teodoro resolve iniciar a conversinha, dizendo: eu nem te conto o que aconteceu lá no escritório. O Mauro, cheio de mulher em volta, uma zona. Daí eu botei todo mundo para correr. Contratei as pessoas de volta. Agora o escritório está a todo vapor. Eu também estou bem melhor. Nunca mais tive crise. Estou de bem com a vida. Aliás, Lisa, eu já estou há algum tempo tomando coragem para te procurar. Não sei como dizer, mas... Lisa, eu queria que você soubesse que tudo aquilo que a gente passou naqueles momentos, eu sei que eu te magoei demais. Eu estou aqui só para te pedir perdão. Você me ajudou demais, Lisa. Demais. Eu queria que você soubesse de uma coisa. Eu nunca mais vou esquecer o que você fez por mim. Nunca mais. Obrigado. Muito obrigado. De coração. Era melhor se o cara tivesse ficado de boca fechada. Decepcionada, a garota passa a mão na bolsa e, engolindo o choro, avisa que precisa ir embora. Nesse meio tempo, Hélio e Josefa chegam à casa de Diná. O sujeito conta que vai ter que passar na fazenda, pois estão com problemas com a seca e coisa e tal. Mas Theo aparece com a maior cara emburrada, deixando todo mundo preocupado. Diná resolve falar com o ex para tranquilizar a galera. Mas, quando chega no quarto, encontra Teodoro furioso que grita: o que esse cara pensa em vir aqui e me chamar de filho? Quando eu mais precisei na vida dele, ele não estava. Eu posso aceitar esse cara vir aqui e dar de paizão? O que é isso? Diná, então, dá a maior bronca no rapaz, alegando que Hélio só está tentando ajudar, e ainda lembra que quem convidou o ex-sogro foi ela. Para completar, a mulher ainda diz: se você se aborreceu na rua, ninguém tem culpa, ninguém tem que te aguentar. Theo decide encerrar a discussão e avisa que não está bem e, portanto, não vai descer para jantar. Diná avisa que é melhor os dois descerem para tratar bem os convidados e coisa e tal.
Porém, do nada, Theo resolve perguntar: Dinah, por que eu sou assim? Por que eu destruí o seu amor por mim? Por que eu destratei meus pais? Por que eu acabo destruindo todo o amor das pessoas por mim? Por que eu faço isso? E a sábia ex-ciumenta responde: porque a maioria das pessoas faz, né? A gente tem a tendência de cobrar o amor que a gente recebe, ao invés de sentir, trocar. Mas reconhecer isso já é meio caminho andado. No hospital, Sininha cava uma vala no chão de tanto andar de um lado para o outro, enquanto Tibério, aos lados da janela, está imóvel. A dona da pensão acaba explodindo e diz: quer fazer o favor de parar, hein? Está me deixando tonta. Que coisa! Notícia ruim vem depressa. Lisa também chega e fica sabendo que a cirurgia de Adonai está acontecendo há mais de 4 horas, mas ninguém sabe onde Carmen está. Na sala de cirurgia, a situação começa a ficar grave quando a frequência cardíaca de Adonai fica fraca. O médico conta a Carmen, que está acompanhando o namorado, sobre o que está acontecendo com o paciente, e a mulher começa a rezar e pede, baixinho, para que o rapaz reaja. De repente, o cirurgião anuncia à equipe que o perigo passou. Nesse meio tempo, Edneia, depois de passar pela guerra de comida que a meninada fez na casa de Adonai, enquanto ela atendia o telefone, resolve dar uma aula de matemática, prometendo ensinar um truque para calcular que vai evitar que alguém passe a perna neles. As crianças, curiosas, querem saber como a mulher faz as contas tão rápido, e ela conta que é por causa de um truque japonês que aprendeu, mas só vai contar se eles ficarem quietinhos. Edneia avisa que quem não quiser aprender pode ir embora, e começa a debandada. Sofia vai entregar os recibos das contas que pagou para Sininha na pensão e Padilha resolve puxar conversa com a moça. A garota decide arriscar e pergunta se ele é o tal Eros, mas o rapaz nem sabe do que a menina está falando. Padilha tenta remediar a situação, mas dá outra bola fora e acaba apanhando novamente da vovó. Zeca, que estava ensaiando, de repente percebe que a esposa está chorando no sofá e tenta reconfortar Sofia, que só sabe dizer que precisa descobrir quem era seu Eros. Quando o músico finalmente toma coragem para revelar seu segredo, Lisa aparece apavorada, contando que o mascarado quase morreu durante a cirurgia, pois o rapaz teve uma parada cardíaca. A cabeleireira conta ainda que encontrou Theo na rua e o cara queria pedir perdão. Dinah vai à casa de Alberto e diz que está muito preocupada com o ex-marido, pois ele parece estar muito perdido. Ela sugere que o médico converse com o rapaz, pois acha muito importante convencê-lo de que ele deveria voltar para Lisa. Alberto lembra que fez tudo o que podia para ajudar o arquiteto, mas infelizmente não foi possível, assim como também não pode ajudar Raul, pois nenhum dos dois quer ajuda. Dinah muda de assunto e quer saber se o amigo já soube a respeito da gravidez de Tainá. Alberto conta que Raul ligou para ele desesperado, mas conta que a tal moça saiu do Rio e, segundo consta, ela foi para a Europa. Surpresa, Dinah não entende nada e quer saber como a garota pretende se manter, se abandonou o trabalho. O médico não responde, mas, como para bom entendedor uma palavra basta, Dinah mata a charada e diz: você acha que a dona Guiomar está por trás disso? Você acha que ela desceria tanto? Sendo sincero mais uma vez, o doutor diz: ela, eu não sei. Mas o que está em jogo aqui não é o casamento, é o Raul. É o Raul que está sendo destruído. E a única coisa que a gente pode fazer é rezar. Rezar pelos 4. O Theo, o Raul, a dona Guiomar e o Tato precisam muito de orações. Estela aparece na casa do namorado e pergunta a Dinah se ela vai ficar para a reunião, mas a mulher avisa que já está indo embora. No dia seguinte, antes de acordar, Dinah recebe uma mensagem de Otávio, que a avisa que Patty está correndo perigo e ela não deve deixar a filha sair de casa. Assustada, a mulher acaba comentando com Maroca, que apareceu em seu quarto, que teve um pesadelo horrível, pois sonhou que Otávio avisava que a Patty estava correndo perigo. Dinah tem um estalo e desce desesperada atrás da filha, mas descobre que a garota saiu para ir à aula de balé. Do lado de fora da escolinha, os sequestradores, que têm uma foto da menina, esperam ela sair da aula de balé. Depois de algum tempo, Patty sai acompanhada por Maria, e os bandidos, armados, se preparam para dar o bote. Os bandidos, armados, descem do carro para sequestrar Patty, mas Dinah chega a tempo e impede o crime. A mulher, ainda de pijamas, encontra uma foto 3x4 da filha na rua, depois que os meliantes fogem do local. No cafofo, Ismael recebe uma ligação de Ganso, que avisa aos pilantra que o sequestro da menina furou. Furioso, Ismael acha que foi Regina quem melou o plano e parte para cima da mulher com violência, gritando: piranha desgraçada! Bem que eu estava desconfiado de você. Foi você, não foi? Claro que foi você. O Ganso me contou. A Dinah já chegou jogando o carro. Claro que ela foi informada. E foi você, né? Sua piranha traidora. Mesmo com a mão do sujeito apertando sua garganta,
Regina decide enfrentar Ismael e diz: eu não traí ninguém. Eu devia ter deixado você sangrar até morrer naquele galpão. Mas não. A idiota que cuidou de você dia e noite. O que eu recebo em troca? Pega as ligações que foram feitas aqui e manda checar. Vê se eu liguei daqui para algum lugar. Vê se eu falei com alguém. O infeliz se dá conta de que a comparsa tem razão e fica ainda mais brabinho. Socando a parede, ele diz: droga, eu tô sendo traído. Eu não tô entendendo mais nada. Alguém tá me traindo. Mas essa eu não vou deixar barato não. Quem estiver bancando espertinho com o Ismael Novaes vai se arrepender de ter nascido. Enquanto isso, Maroca se preocupa com Diná, que não comeu nada. Mas a mulher alega estar sem fome por causa do que quase aconteceu com sua filha. Theo manda a menina ir brincar e, se voltando para a ex, pede que ela conte tudo direitinho como aconteceu. Diná reafirma o que já tinha contado para a família e repete: eu te falei, Theo. Eu estava dormindo e ouvi a voz do Otávio me dizendo que a Paty estava correndo perigo, que eu tinha que tomar conta dela. Daí, quando a mamãe me disse que ela tinha acabado de ir para o balé, eu tive a sensação nítida de que se eu não fizesse alguma coisa, eu ia perder a minha filha. Mãe, você precisava ter visto que ela estava no desespero. Eu cheguei lá e vi um homem saindo do carro, armado e tudo. Joguei o carro acima da calçada, sei lá. Teodoro resolve elogiar a ex, dizendo que ela teve muita coragem, mas confessa não ter entendido muito bem a tal mensagem de Otávio, que veio do além. Estela entra correndo na casa da irmã, querendo saber da sobrinha e acaba se tranquilizando, ao ver que a menina está bem. Porém, depois de afofar a garota, Estela conta à família que falou com o delegado, que acabou confirmando a tentativa de sequestro, pois um dos caras foi preso e acabou confessando tudo. Desesperada com tanta desgraça acontecendo na família, Estela acaba deixando escapar que Beatriz está desaparecida há cerca de um mês. Maroca reclama e diz que já está de saco cheio daquela história de ser mulher de corno e determina que, a partir daquele momento, ela quer saber tudo o que se passa com sua família em primeira mão e ainda ameaça todo mundo, avisando que, se acontecer o contrário, pega suas coisas e some naquele mundão de meu Deus. Depois de ouvir o desabafo da ex-sogra, Theo determina que vão ter que contratar um segurança, pois a garota não pode mais sair sozinha. Estela volta a se pronunciar e diz: escrevam o que eu estou dizendo, hein? Isso tem dedo do Ismael? Eu tenho certeza. Na casa de Igor, Bia confessa que está com saudades de casa e aproveita para comentar que sua mãe costuma sempre adivinhar o que está acontecendo com outras pessoas, mas não com todo mundo, e sim, principalmente com sua tia Diná. A garota ainda diz que sua tia sempre foi muito importante para ela, mas, depois de tudo o que aconteceu, ela deixou de ocupar esse espaço em sua vida. Depois de darem boas risadas com as histórias da menina e sua tia, Igor pergunta se não está na hora de Bia voltar para casa, mas faz questão de deixar bem claro que não está mandando a garota embora, e por ele, ela pode continuar ali o tempo que quiser. Porém, o escultor resolve dar um conselho e diz: só acho que você deve ouvir o que seu coração está pedindo. Ele fala: sabia? Tenta escutar. Ele é mais sábio que essa cabecinha. Enquanto isso, na casa do falecido, o assunto é a tentativa de sequestro de Paty. Glória pergunta a Alberto qual seria o motivo do crime, mas o médico diz que não faz ideia. Porém, a polícia está investigando. Tato, que já está tomando, resolve se meter na conversa e diz: é bem feito. A Diná tem essa mania de enfrentar todo mundo, levantando a possibilidade de que a tal tentativa de sequestro pode ter sido por vingança. Queiroz aparece por ali, e Tato, irritado, resolve criar encrenca e diz: já saquei. Primeiro o Alberto chega querendo conversar comigo, e aí o xerife aparece. Por acaso, vocês combinaram, né? Alberto acaba admitindo que o rapaz está certo e diz: eu pedi que o Queiroz viesse aqui porque nós temos um assunto muito importante para tratar com você. O moço avisa que não pretende ficar para a tal conversinha, alegando que não tem nada para tratar com os dois. Mas o médico endurece e diz: se eu fosse, você ficava, Tato. É assunto do seu interesse. Depois você não vai dizer que eu não avisei. O garoto, metido à besta, convida os dois para irem até seu escritório. Mas, segundos depois da conversa começar, ele já está todo descabelado, alegando que aquilo tudo é um complô. Apesar de o advogado tentar explicar que nem ele, nem Alberto, têm a intenção de prejudicar o rapaz, Tato não aceita a desculpa e grita: qual é que é, Queiroz? Você chega aqui em casa na maior cara de pau e diz que cancelou os cartões de crédito da firma, que não vai pagar os meus cheques especiais, e não tem nada contra mim? Qual é, Queiroz? Indignado, o sujeito afirma que foi forçado a tomar aquela atitude, pois, por diversas vezes, tentou conversar com o rapaz, mas ele não quis escutar. Não adianta nada. O playboy continua vociferando, dizendo que o dinheiro é dele e pode torrar tudo como bem quiser e bem entender.
Alberto perde a paciência e lembra que o dinheiro aos qual Tato está se referindo não é dele e pertence aos patrimônio deixado por Otávio para seus 2 filhos. O mimadinho decide enfrentar o padrinho, dizendo que ele não tem que se meter em assunto que não lhe diz respeito, mas Queiroz defende o médico, alegando que foi ele quem pediu a Alberto para participar daquela conversa, pois ele é o tutor de Dudu. Só para deixar bem clara a situação, o advogado afirma: e como administrador do espólio do seu pai, eu acho que uma criança está sendo lesada. Mais uma vez, Alberto tenta conversar com o afilhado, dizendo que ele tem gasto um absurdo de dinheiro e comenta: mas é inacreditável. Quando o Queiroz me mostrou, eu fiquei pasmo. Tem famílias que vivem um mês inteiro com o que você gasta. Numa noite, você sabia? Tato, ainda mais irritado, chama Alberto de medíocre. E só para ofender ainda mais o sujeito, ele diz com cara de desdém: você fica com essa pose de solteirão santinho. Você vive enfurnado dentro de um hospital. Vive enfurnado dentro de casa. Você não tem a menor noção de como se gasta dinheiro. Mas a coisa é bem mais séria do que Tato está pensando. E Alberto decide jogar limpo, avisando que o que está em jogo ali é o futuro de uma criança que não pode se defender. Queiroz toma a palavra e, para deixar o preto no branco, avisa que tomou todas as medidas cabíveis dentro dos mecanismos de controle que seu pai lhe deu. E por isso, a partir daquele momento, o rapaz vai receber uma quantia fixa. Tato perde as estribeiras e, berrando, diz que não pretende viver de esmola, pois é maior de idade e não vai admitir que estranhos invadam sua casa e se apoderem de sua herança. Agora, quem desce do salto é Alberto. Com o dedo em riste, ele empurra Tato na poltrona e começa a gritar: cala a boca! Calma! Senta aí! Cala a boca! Fica sentado! Agora quem vai ouvir é você. Cala a boca! Cala a boca! Você sabia que o Queiroz dedica muito do pouco tempo que ele tem para cuidar das coisas que eram importantes para o seu pai? Ele não tem mais a menor obrigação de fazer isso. Cala a boca! Isso tudo é problema nosso, porque nós éramos amigos do seu pai. Um homem digno, um ser humano maravilhoso. Olhando para você hoje, eu quase que agradeço a Deus por ter levado o seu pai. Iria ser muito triste para ele ver a sua degradação física e moral. Eu vou aproveitar para te avisar que da próxima vez que você ousar tocar no fio de cabelo do seu irmão, eu, como responsável pelo Eduardo, abro processo contra você e provo no juizado de menores a sua vida indigna. Escreve o que eu estou te dizendo, Tato. Eu faço você sair dessa casa. Eu fui bem claro. Adonai começa a melhorar depois da cirurgia e dá a Carmen cheques em branco para que ela tome conta das coisas em sua casa. Tibério aparece para fazer uma visitinha aos amigos e fica feliz em saber que ele está bem. Nesse meio tempo, no escritório de arquitetura, o papo é sobre o quase sequestro de Patty. Raul está passado com a história, mas Mauro dá sua opinião e afirma que acha que os caras que tentaram raptar a garota sabiam muito bem o que estavam fazendo, pois os pais da menina não teriam dinheiro para pagar o resgate. Theo, então, conta que seu sócio acha que Patty ia ser vítima de vingança e que não dá para esquecer que Diná detonou Ismael. A conversa entre os parceiros acaba mudando de rumo e agora gira em torno do bafão criado por Tainá. Raul confessa que seu casamento está cada vez pior e conta que agora a esposa nem olha mais para sua cara. Ele ainda diz que, para piorar a situação, Guiomar está adorando tudo o que está acontecendo. Mauro quer saber se Raul não vai reconhecer a criança e coisa e tal. Mas o rapaz pula das tamancas e diz: que criança, rapaz? Não tem criança nenhuma. A Tainá não está grávida. O pior é que, agora, não se pode nem tirar essa história a limpo, pois ela foi para a Europa. Agora, como é que ela arrumou dinheiro para viajar é que eu não sei. Desconfiado, Theo quer saber quem disse que a moça viajou. E Raul conta que foi a própria Andressa, pois a mulher acabou levando a rival até o aeroporto. Mas Mauro arrisca um palpite e diz aos amigos que ele deveria ficar desconfiado e dá um conselho. Se eu fosse você, eu desconfiaria, hein? Eu iria até o aeroporto e veria para onde ela foi. Se é que ela foi para algum lugar. Eu conheço a Tainá, hein? Ela não é mole, não. Bia decide ligar para a mãe novamente de um orelhão. Mas quando a mulher atende, a garota não tem coragem de dizer nada, apesar dos apelos de Estela para que a filha responda. No além, Otávio assiste Júlia, que está passando os ensinamentos daquela dimensão aos espíritos infantis que ali também vivem. Na Terra, a garotada está fazendo a maior bagunça na casa de Adonai e conseguem tirar até Tibério do sério. Hélio aparece e diz que precisa conversar com o amigo, enquanto Bárbara assume o controle da meninada, avisando que vai ter um prêmio para a pipa que subir mais alto. Na casa de Zeca, Sofia aparece lindíssima para acompanhar o marido em sua apresentação, deixando o rapaz simplesmente embasbacado. O rapaz alega que assim vai ficar com ciúmes e ainda convida a moça para comemorar.
mas logo se arrepende e lembra da procura da esposa pelo tal deus grego. Sofia ofende o marido, jogando na cara dele o casamento por interesse do rapaz, mas também acaba pedindo desculpas, só que o clima entre os dois já foi pro saco. Nesse meio tempo, Raul encontra Andressa em uma exibição de provas equinas, onde Antônio e Margarida estão se exibindo para tentar fazer as pazes com a mulher, alegando mais uma vez que Tainá mentiu. Mas a moça não acredita e afirma: "Por que é que a Tainá ia mentir pra mim? Ela não pediu nada não, Raul. Você quer saber? Ela até te defendeu. Falou que você foi honesto com ela, que nunca enganou. Ela sabia que você gostava de mim. Mas isso não muda nada não, viu?" Raul, por sua vez, insiste em dizer que Tainá armou aquela situação e que a gravidez da garota é mentira, e ainda jura ter certeza de que ela fez tudo aquilo a mando de alguém. Andressa não deixa o marido terminar o raciocínio e, alegando saber onde ele quer chegar, manda o cara deixar sua mãe fora daquele babado e encerra a discussão por ali mesmo. Magoada, ela explica que dói muito saber que o marido vai ser pai de um filho de outra mulher, e só Guiomar é capaz de entender o que ela está sentindo. Chorando, Andressa se culpa, dizendo que nunca foi capaz de dar um filho aos rapazes e coisa e tal. Raul aproveita a brecha e ataca novamente dizendo: "Andressa, pelo amor de Deus, isso nunca foi problema no nosso casamento. A dona Guiomar foi exatamente no seu ponto fraco para nos separar. Eu juro a você que eu vou desmascarar essa mulher. Eu vou te provar que essa mulher não presta, que não tem gravidez nenhuma. Eu te juro. Nem que para isso eu tenha que caçar essa mulher na Europa." Andressa volta para o palanque para ver o rodeio, e Tonho decide se exibir ainda mais, dedicando cada um de seus percursos e provas à sua amada. Na casa de Tato, a festa e a bebida estão rolando soltas. Johnny começa os trabalhos e diz a Tato que resolveram fazer um esquenta antes da festa, pois a noite vai ser longa. Tato chama o amigo de cantinho e conta que estão regulando sua grana e, portanto, precisam dar uma maneirada. Mas o carinha fica preocupado e conta que prometeu à mulherada que o amigo iria fechar uma boate exclusivamente para eles naquela noite. Tato encontra a solução e transfere a noitada para sua casa em Itatiaia, garantindo que lá tem bebida a dar com o pau. Johnny topa e dá a notícia para a turma, que simplesmente adora a mudança de roteiro. Fátima chega à pensão toda animada para mostrar a camisola que comprou para a lua de mel com Agenor. A mulherada acha tudo muito lindo, mas Edneia diz que o vizinho vai ter que trabalhar firme para merecer toda aquela chiqueza. Entusiasmada e tonta, Fátima elogia o noivo, dizendo que ele é chique, pois ele comprou um hobby de chambre de seda, pelo qual ela simplesmente se apaixonou, e ainda diz que adora homens que dormem com pijamas finos. Sininha comenta que, na sua lua de mel, vai usar a mesma lingerie que usou há 20 anos atrás, e Fátima critica a amiga, dizendo: "Você tá ficando louca? Isso tá tudo fora de moda. Você tem que ser como eu. Não abro mão dos meus sonhos. Estou de dívida até aqui, mas não perco a minha pose." A dona da pensão então pergunta à amiga se Agenor sabe que ela está dura, e Fátima confessa que não, mas não pretende contar isso agora, para não estragar a festa. Ela ainda diz que depois do casamento, o taxista vai ter que ajudá-la a pagar as contas, querendo ou não. Padilha começa a rir e diz: "Ah, é ruim, hein? Aquilo do jeito que é mão de vaca, vai ficar é uma arara." Enquanto isso, na cidadezinha do interior, já é noite quando o rodeio acaba e Tonho leva Andressa para um boteco local. A mulher, depois de tomar algumas, continua batendo na mesma tecla, dizendo que não pode ser mãe, que adotar não é a mesma coisa, que quer um filho dela e blá blá blá. Tonho tenta contornar a situação, perguntando se não há algum tratamento, mas a mulher grita que é ela que não presta. O peão, aproveitando a oportunidade, diz: "Você precisa descansar. Você estava tão feliz, foi só teu marido chegar e pronto. Acabou a alegria." A dona Guiomar tem razão. Esse sujeito tá a fim de azucrinar a sua vida. Vamos embora. Eu te levo para casa. Mas, para a surpresa do moço, Andressa diz que não quer ir para casa. E Tonho, feliz da vida, entende o recado, deixando Margarida furiosa. Os dois acabam se encontrando nos estábulos e dá-se o crime, pois a doida agarra o peão de jeito, ali mesmo, numa das baias que não está ocupada. Depois do rala e rola na baia do Raras em que estão se hospedando, Andressa deixa claro a Tonho que o que aconteceu entre eles deve ficar apenas entre os dois. Confusa, a mulher muito nervosa diz: "Eu não sei o que eu vim fazer aqui, nem por que eu estou aqui, mas eu não devia estar aqui. A partir de hoje, eu quero que você me trate de senhora. E tem mais uma coisa, se você quer continuar na companhia de rodeio, essa noite nunca existiu." Na capital, outra sessão espírita começa na casa de Alberto, que reza, dizendo mais ou menos assim: "Sentindo-me uno, com imensa energia envolvente,
regido pelos astros, protegido pelos anjos, envolvido pelas forças positivas, aliviado pelo ar, amparado pela terra, aquecido pela chama do amor, guiado pela luz. Peço auxílio e proteção na abertura do caminho que me leva à harmonização com todos os corpos. E Carmen, que agora é frequentadora assídua da casa do ex-patrão, completa. Ensinai-me a amar, seguir e respeitar o crescimento destinado a todos. Depois, é a vez de Josefa fazer sua oração. E, finalmente, a palavra retorna aos médicos, que abre os trabalhos dizendo: ajudai-me a trabalhar o esforço no caminho, da paciência, da constância e da persistência, para que eu possa cada vez mais respeitar a felicidade que me é destinada. O caminho do todo universal, que somos todos nós. Em casa, Raul está preocupado com a esposa, que, naquela altura do campeonato, já deveria ter chegado. Guiomar resolve dar palpite e diz: calma, Raul, calma, calma. Eu sei que vocês têm brigado muito, mas você sabe de uma coisa? Eu já até disse para Andressa, se essa tal de Tainá prestasse, não tinha dado confiança para homem casado. Agora, por que vão ficar sofrendo assim por causa de uma mulherzinha dessas? Sentindo a maldade da sogra, Raul responde: Dona Guiomar, a senhora pode ter certeza de uma coisa. Eu vou provar para minha mulher que eu estou sendo vítima de uma armação. E a fazendeira, aceitando a provocação do genro, responde: sim, sim. Enquanto isso não acontece, é bom ela ficar se distraindo lá com os animais, né? Enquanto isso, não pense em bobagem. Você sabe que a coitadinha tem sofrido tanto. Ela tem uma loucura para ser mãe. Raul estranha a atitude amigável da sogra, mas avisa que não é idiota a ponto de acreditar naquele teatrinho. Guiomar comenta que vai deixar aquela grosseria passar, pois sabe que o moço não está em um bom momento. Mas Raul a interrompe e afirma: aí é que a senhora se engana. Eu sei muito bem o que eu digo. E vou lhe dizer mais uma coisa. Meta na sua cabeça que nada no mundo vai me fazer me separar da minha mulher. Eu vou desmascarar a senhora. Está entendendo? Andressa chega em casa toda espevitada. E o rapaz diz que estava muito preocupado com ela e coisa e tal. Mas a mulher, sem dar uma palavra, corre para o quarto. Raul vai atrás dela e pede desculpas, afirmando que não deveria tê-la deixado sozinha. Mas Andressa o rejeita. Mesmo assim, o rapaz não perde as esperanças e afirma que os dois juntos vão desmascarar Tainá. Ainda muda? Andressa se tranca no banheiro e tenta assimilar o que acabou de fazer com Tonho. Raul insiste mais uma vez e abraça a esposa com todo carinho, sem sequer perceber que acaba de ganhar um par de belos cornos. Chorando, Andressa até tenta confessar o que aconteceu, mas o rapaz pede que ela não diga nada. E chorando, ele diz que nenhum deles merece toda a desgraça que está acontecendo na família. Na casa de Alberto, outra vez a médium incorpora Alexandre e diz: não quero voltar lá nunca mais. Me enchi. Quero sair dessa. Faço qualquer coisa. Me ajudem. O médico começa a conversar com a entidade e diz que todo mundo ali o ama. Mas ele não se convence e diz: amor? Papo furado. Ninguém ama ninguém. Tudo mentira. Quando penso que vou escapar, me prendem. Tudo culpa deles. Mas eles me pagam. Concentrado, Alberto responde mais uma vez, dizendo: que pena, Alexandre. Eu pensei que o sofrimento tivesse abrandado o seu coração. Enquanto você viver com esse ódio, ficará sempre preso na escuridão. Alexandre, deixe que a luz do amor ilumine o seu caminho, o seu coração. Perdoe. Revoltada, a entidade diz que jamais vai perdoar aqueles que o traíram e desincorpora. Na vila, Agenor conta a Lisa que os preparativos para seu casamento com Fátima estão indo de vento em popa, mas a cabeleireira estranha o gasto da patroa e diz que não sabia que a mulher tinha tanto dinheiro. Porém, o taxista, que está nas nuvens, rebate: sabe o que é? Eu logo saquei. Sabe aquela figura, aquela elegância? Sabe? Quem tem mesmo, no duro, não precisa mostrar. Não precisa ficar alardeando por aí. Inesperadamente, os dois recebem a visita de Tibério, que, assustado, conta que acabou de passar por um problema muito sério, pois uma das crianças enfiou um grampo na tomada, tomou um choque e ele acabou tendo que levar o menino para o pronto-socorro. Apesar das críticas de Agenor, Tibério humildemente explica que o incidente provocou um curto-circuito que deixou a casa sem luz e queria saber se o vizinho não poderia dar uma mãozinha para resolver o problema. Agenor prontamente se dispõe a ajudar, mas tenta tirar proveito da situação. Só que Lisa o impede e garante a Tibério que o pai não só vai ajudar, como também vai resolver o problema, sem cobrar nada, e vai empurrando o sujeito porta afora. No quarto, Carmen conversa com Lisa e diz que Sininha ficou com Adonai no hospital, mas quer saber por que a mulher anda reclamando tanto do noivo. A mulher acaba percebendo que a amiga não está bem, e Lisa confessa que Theo procurou por ela para dizer que tudo tinha sido muito bacana e coisa e tal, mas só foi até lá para pedir perdão.
Mas acaba confessando que ficou decepcionada com a atitude do moço, mais uma vez, apesar de ainda gostar muito dele. Enquanto isso, Teodoro conta com detalhes a Dinah o que aconteceu durante sua conversa com Lisa mais cedo. A mulher começa a rir e comenta: "Mas Theo, você queria o quê? A Lisa está esperando uma dica sua? Que você quer voltar e você chega lá e faz um pedido de perdão e ponto? Aí não dá, né? Você fez tudo errado. Não teve a menor sensibilidade." O cara acaba confessando que tem medo de voltar com a ex-namorada e, de repente, voltar suas crises novamente, e ainda diz que acha não ter o direito de estragar a vida da moça novamente. Dinah então aconselha o ex-marido a encontrar uma outra maneira de se aproximar de Lisa. Na vila, Zeca compõe uma nova canção e Sofia participa, dando dicas aos maridos. Fernando liga para a garota, combinando a aula de violino, e Zeca fica enciumado, mas percebe que a mocinha está triste e quer saber por quê. Sofia diz então que acha que Fernando é o tal Eros, e por isso está muito confusa. Zeca se enche de coragem e tenta mais uma vez contar seu segredo, mas a garota diz que prefere conversar mais tarde. Nesse meio tempo, Stella e Dinah continuam procurando por Bia. No além, Samuel e Carlota continuam disseminando seus ensinamentos junto com Júlia. Otávio comenta com André que entendeu que estão falando sobre o livre-arbítrio e comenta que Alberto sempre falava sobre isso com ele. Algumas horas mais tarde, as irmãs voltam para a casa da ex-modelo, decepcionadas, pois não conseguiram encontrar nenhuma pista sobre Beatriz. Tentando animar a irmã, Dinah garante que vai encontrar a sobrinha e pede que Stella confie nela. No cafofo, Ismael, grudado numa garrafa de uísque, briga outra vez com Regina, acusando a mulher de ter sido culpada pelo sumiço de Bia. Regina se defende e diz: "A Bia sumiu quando ela leu aquele papel que a Dinah esfregou na sua cara. Não vem que não tem, está bom? Você vivia dando de bacana, jogando paizão. De repente ela descobre que você é traficante e isso vira qualquer garota de 14 anos. Ismael, cada vez mais furioso, imprensa a comparsa contra a parede e diz: "Para com esse papo para cima de mim. Para com esse papo. Eu estou te avisando. Para com isso, eu estou te falando." Regina reage e os dois acabam caindo na cama, numa intensa luta corporal. Sueli aparece para defender o chefe e pergunta se ele quer que ela faça Regina calar o bico de uma vez por todas. Ismael ameniza a coisa, dizendo que está tudo de boas, alegando que Regina só está um pouco nervosa, porque os dois estão há mais de um mês fora de circulação. Bia decide perguntar a Igor sobre o amor, lembrando que sua tia sempre disse que a primeira vez de uma mulher tem que ser especial e coisa e tal, e o rapaz, sorrindo, responde: "Existem 3 coisas essenciais em qualquer relação, Bia, que estão dentro da gente e que a gente tem que escutar. Nossa própria consciência, nosso coração e o nosso corpo. Bia, se eu ouvir o seu corpo, seu coração pode armar um problema enorme, que vai desde uma grande decepção amorosa até uma gravidez indesejada, e até mesmo a AIDS. É aí que entra a consciência, Bia. É sempre importante ouvir o que ela tem a dizer. Tem um ditado chinês que diz que antes da hora ainda não é hora. Depois da hora, já não é mais hora. Só é hora na hora. Pensa." Na casa de Adonai, Sininha percebe que Juquinha não apareceu, e uma das crianças conta que foi Agenor que afugentou o garoto, pois ameaçou chamar a polícia por causa do incidente com a eletricidade. O taxista aparece e a dona da pensão pega o cara de jeito, avisando que ele vai ajudar a procurar o garoto no táxi e arcar com todas as despesas, até encontrarem o menino. Theo resolve falar com Carmen sobre Lisa e começa com a mesma lenga-lenga, dizendo que está com medo e coisa e tal. Sem saco para ouvir a ladainha do sujeito, manda o cara ir à luta e reconquistar sua amiga, garantindo que Lisa ainda é apaixonada por ele. Sininha e seus amigos chegam à casa de Adonai tarde da noite e contam a Tibério que não conseguiram encontrar Juquinha. Tibério quer avisar a polícia, mas Boca explica que isso não vai dar em nada. De repente, Mauro tem uma ideia. Agenor diz que vai embora, mas Sininha, furiosa, manda o vizinho buscar à noite, pois precisa da ajuda dela também para achar o tal Juquinha. Mauro e Bárbara acabam encontrando o menino na casa de Rubi, e o arquiteto conta a Tibério que lembrou que a cachorra do rapaz deu cria. E como o moleque adora bicho, só poderia estar ali. De repente, a galera se dá conta que tem uma faixa estendida na rua, dizendo o seguinte: "Sou cego, burro e louco, mas amo você, Lisa. Me perdoa." A cabeleireira chega em casa com Fátima e fica surpresa, mas a dona do salão comenta: "Que romântico." O homem está ajoelhado aos seus pés. Furiosa, Lisa avisa que já sabem quem fez aquilo e diz em alto e bom tom que Carmen vai pagar caro por aquela surpresinha. Em casa, Fátima tenta argumentar com a garota, tentando convencê-la a interpretar aquilo de outra maneira. Mas a moça, furiosa, diz: "O que ele está pensando que eu sou? Um cachorro? Uma idiota que ele chuta assim, depois chama de volta? Psiu, vem, e eu vou correndo a hora que ele quer? Qual é? É? Eu, hein?"
Agenor chega em casa e quer saber o que está acontecendo. Fátima explica que Theo quer fazer as pazes, mas Lisa não quer. O taxista resolve dar palpite e diz que gostaria de ter o arquiteto como genro, sugerindo que os dois casais poderiam se casar ao mesmo tempo. Lisa fica ainda mais furiosa e grita com o pai, dizendo que não vai se casar com ninguém, e pede a Fátima que tire o noivo dali antes que ela faça uma besteira. O pessoal acaba arrastando Lisa à força para fora de casa e vê que o arquiteto está em cima de uma escada super alta. Indignada, a garota pede baixinho que o moço desça dali imediatamente.